Muito boa noite, chat. Não tenho retorno aqui, eu não estou vendo como estão as coisas, tá? Então vão falando aí para a gente como que tá o áudio, se tá bom, se tá ruim. Estamos aqui improvisados na casa do Kostiloff. O áudio não é 100%, não criem tantas expectativas assim. Mano, última hora a gente organizou isso tudo para colocar, como que eu posso dizer, esclarecer os fatos, certo, robô? Inclusive, boa noite, como nós estamos? Boa noite, meu caro Kilnans. Tô preocupado aqui que eu tô com medo de ser igual de frente com a blogueirinha, né? Que você tava falando aqui. Mas vamos aí, estamos preparados. Então, nós temos um terceiro elemento aqui, guys. Ele, na verdade, ele tá hiding, ele tá escondido. Faz seu programa aí, ó. cara. Faz seu programa aí, velho. Deixa eu aqui. Ouviram ele, guys? Ele está aqui. Eventualmente, ele vai ser apresentado, ele vai entrar aqui, ele vai ser introduzido, mas vamos dar tempo ao tempo. Ele tá um pouquinho tímido ali, tá ligado? E também tá, como que eu posso, se alimentando um pouquinho mais. Amém. Amém. Mas, enfim, Robs, muitas coisas aconteceram nessa última semana, né? Nós ouvimos, por exemplo, o Shine falar bastante sobre a Loud, depois o Robô falou bastante sobre a Loud, e você acabou sendo o ponto pivotal ali de todas essas conversas, né? E eu acho bacana a gente ter esse espaço aqui para justamente esclarecer e você dar o seu ponto sobre tudo isso. E eu acho mais bacana, inclusive, na verdade, é a gente passar para o público também uma visão, provavelmente, de backstage que eles nunca tiveram até aqui, né? E a primeira pergunta que eu quero fazer para você, para a gente desenvolver aqui, é que o Aoshi, ele comentou no vídeo dele que você, não exatamente com essas palavras, mas que você tinha conduta antiesportiva, porque você acabava trolando em treinos e acabava atrapalhando o progresso da equipe, né? Como você vê tudo isso? Você realmente tinha, enfim, falácias? Cara, acho que, como eu disse ontem, basicamente, aqui, eu não sei se você acompanhou, mas tudo é ponto de vista, no meu ver, né? Acho que aquele time, pra mim, do jeito que tava, do jeito que a gente tava treinando, do dia a dia, etc., já tava meio que fadado ao fracasso, assim, sinceramente. Acho que ali, pra recuperar aquele time, ia ser bem difícil. Essa line, você diz a line do Wiz, do Winston. Isso, com os três coreanos. Lá, Era foi a você, primeira. o Wiz, o Tim ainda, Tim, né? Root Root e o Winston. Winston. E Isso. o Aoshi como coach staff junto com os staffs, né? Isso. Tá. Tinha o Ceps? Tinha. Tinha o staff. Só confirma. O Tim tá tossindo muito ali, mas ele vai se recompor. Pode continuar, Tim. Ô, robô, perdão. Aí, cara, muitas situações, é o que eu falei, depende do ponto de vista, porque, tipo assim, como eu enxergava as coisas, que talvez não seja o melhor, vou até perguntar a sua opinião, o que você acha. Tá. Eu enxergava que o time era muito dependente de mim, em geral. Eu sempre Fato. reclamei isso, sempre falei isso, deixei aberto para todos os jogadores, para todo mundo da comissão técnica, sempre falei isso. Então o homem tá ali, ele pode confirmar, sempre falei isso. Dependência, Eu você sentia uma diz, só pra- dependência pra conseguir jogar o jogo mesmo, pra, tipo, ou eu chamava jogada ou todo mundo ficava mais passivo, tipo, não acontecia nada, a gente ficava só reativo, a gente não era proativo. Que pra mim o LoL, acho que faz uns 2 ou 3 anos, você tem que ser proativo, senão você não consegue ganhar, na minha visão, pelo menos, tá? Pode ser que seja errado, que eu tô falando. Então eu sempre sentia que tinha muita dependência. E pra mim, não é o certo ser uma dependência, muito menos um top laner. Acho que se eu fosse um jungler ou um suporte, ok. Faria mais sentido, de fato. Então, faria mais sentido. Mas como eu sou um top laner, que normalmente, não é sempre, tá? Não é todos os casos, não são todos os campeões. Mas normalmente, os top laners ficam no weak side. Então, o top laner é o cara que vai absorver pressão. Claro, pode ajudar em alguma coisa ou outra, pode pressionar às vezes, como eu pressionava bastante com o Renekton, por exemplo. Mas, em geral, o top laner é um cara que vai jogar isolado, vai pegar campeões que escalem mais com uma teamfight forte, vai pegar um peel, vai jogar weak side. E eu achava isso extremamente nocivo pro time de depender muito de mim, assim. Então, pra mim, o jeito que na minha cabeça funcionava de treinar, que é o que eu vou até perguntar se eu era muito louco ou não, era o do seguinte: eu vou jogar um treino sem dar cal nenhuma, porque se eu não der cal, o resto tem que dar cal, senão o jogo tipo, só vai ruir. Entendi. Só que, tipo assim, quando eu fazia isso, não é o meu normal fazer isso. Então, dependendo do ponto de vista que você olhar, eu tô trolando o treino, porque eu não tô fazendo o meu normal. Só que ao mesmo tempo eu tô fazendo isso pra forçar outras pessoas a falarem. Adiantava? Não, deu errado. Deu. Mas assim, era a minha linha de raciocínio. E aí, esse ponto de vista, algumas pessoas podem falar que eu tava trolando o treino, ou não, entendeu? E aí, o que você acha, meu Kills? Cara, Que é a calma. opinião, entendeu? Então, deixa eu entender. Essa foi a forma de você comunicar para o time que talvez você estivesse sobrecarregado. Não, eu falava claramente, falava, mano, Ah, você deixava claro. claro, só que Na tipo verdade. assim,
eu não deixar claro pra todos os dias que, por exemplo, hoje eu só vou jogar de tanque. Eu falava isso pra uma pessoa. Tipo, hoje eu só vou jogar de tanque pra vocês conseguirem desenvolver o jogo por vocês. Não, Não quando eu depender de falo mim. deixar claro, então, quando eu falo deixar claro, você falou com todas as letras, por exemplo, guys, vocês estão dependendo absolutamente de mim para fazer qualquer coisa, e isso não faz sentido no meta atual. A gente precisa desenvolver outros tipos de dinâmica. Você deixava isso claro com todas as letras. Isso sempre. Todas as vezes eu sempre, foi a coisa que eu mais bati na tecla e falava, cara, pelo amor de Deus, tipo assim, eu não tenho que ser o carry todos os jogos, eu não quero ser o carry todos os jogos, eu quero jogar de caçante, eu quero jogar de Maokai, eu adoro jogar de pop, todo mundo sempre me conheceu por pop. Só que não dava, tá ligado? Aí, tipo assim, eu comecei a ficar muito agoniado, porque, por exemplo, o caçante era muito forte, e no Mundial de 23, se eu não me engano, eu tava spamando muito ele, eu tava jogando um nível bem legal com ele. E depois de lá, eu não conseguia jogar, e eu, tipo assim, cara, eu só quero jogar de caçante, porque o boneco era, né? Era muito Tem que roleplay, combinar que ele, é. né? Era Ele muito não era forte. muito desbalanceado. E eu não conseguia jogar, porque, tipo assim, se eu jogasse de caçante, eu ia ficar lá 0-0-0, 0/1/0. Não tem jogo, aí, tipo assim, não tem o que fazer, porque o caçante não é um campeão que dá engage, ele não splita, ele não faz nada, ele dá peel. Tipo, ele é muito bom nisso. Entendi. Fazer a frontline dar peel, explodir alguém, ajudar o mid laner, o AD carry, enfim. E eu não sentia que isso acontecia. E aí meu jeito de treinar o meu teammate, que talvez é o que eu falo hoje, que pode ter sido errado, é esse. É tipo assim, não vou dar call, ou só vou jogar de tanque, que vocês são obrigados a criar as jogadas e fazer as coisas. Se vocês não fizerem, a gente só vai perder, não tem o que fazer. Tá ligado? Então, a forma que eu enxergo isso é que, pra mim, não tem bem um certo e um errado. Até possa existir, só que quando a gente transfere isso, eu acho que para um ambiente de alto desempenho, claro que sempre vai ter a opção correta, bonitinha e tal. Só que com a minha experiência, pelo menos, que parei, mano, há um tempo, mas o que eu vivi é que é muito difícil a pessoa chegar nessa resolução da paradinha certa. Até porque o certo, no papel mesmo, na teoria, às vezes não dá certo. Porque dentro do LoL, a grande realidade é que, ou talvez num geral, assim, sobre esporte de alto desempenho, é você fazer funcionar pro cara. Às vezes não é saudável, às vezes não é o certo. Mas se essa mensagem ela chegou no cara e chegou bem e deu certo, ok, ótimo. Entendeu? Talvez você tenha sido campeão 7 vezes por justamente ter esse jeito, né? De ser um pouco mais brusco, ser um pouco mais agressivo e talvez no politicamente correto, de fato, ser distante ali do certo. Mas pode dar muito certo, entendeu? Também. Então, é porque em competição, acho que uma coisa que a galera vê muito. Não é errado, mas que a galera, principalmente aqui no Brasil, acho que lá fora, acho que o pessoal entende um pouco mais, é que competição não necessariamente é uma coisa legal. Saudável, vamos Saudável, dizer. não é necessariamente uma coisa saudável, assim, não é um ambiente extremamente, nossa, que legal, somos todos amiguinhos, etc. Assim, eu sou um cara que eu conheço muitos e muitos e muitos jogadores de vários outros games, né, mas não só de games também, de vários esportes tradicionais também, e, cara, todos os ambientes são muito similares, sinceramente. Eu não conheço nenhuma pessoa, eu conheço bastante jogador de vários jogos, de vários esportes, enfim. Eu não conheço nenhum que fala, tipo assim, não, todo mundo é amiguinho, é muito legal ir lá e treinar, todo mundo fica muito feliz, trocando ideia, nossa, todo mundo fica sorridente. Tipo, não é assim que funciona a vida real, entendeu? Ainda mais num esporte de alto desempenho que você depende dos outros, esportes coletivos, normalmente, porque são pessoas diferentes, com criações diferentes, jeitos diferentes, idades diferentes, tudo diferente, países diferentes às vezes, culturas diferentes. Não tem como todo mundo concordar em tudo. Sim. Às vezes o que, por exemplo, joga no mesmo time, o que você acha certo pra mim não é certo, e o que eu acho certo pra você não é certo. E vice-versa. O que o time faz? O time conversa e chega num consenso, ou faz um meio termo, ou, por exemplo, fala, não, mulher, você estava certo, vamos fazer o que você falou. É isso que o time faz. Só que, tipo assim, acho que, principalmente nessa line, as situações que aconteciam era, tipo assim, eu falava na cara o que eu achava, e as pessoas não falavam, não retrucavam, não faziam nada. Então, pra mim, era, tá, acho que eles concordaram com o que eu tô falando. Só que aí chegavam nas costas e ficavam, tipo assim, falando outras coisas, entendeu? E aí, tipo assim, eu já não sei o que os caras estavam falando, entendeu? Esse é Eu um não sei. ótimo gancho, porque na verdade, eu não sei se foi você exatamente ou se foi outra pessoa, mas acabou falando que tanto o Wins quanto o Winsome, eles tinham medo de falar contigo. Então, tipo, quando você passava uma mensagem para eles, você tinha a sensação que entrava por um ouvido e saía pelo outro, por justamente eles terem receio de se comunicar contigo e de ouvir você falar para eles. Rolava isso mesmo? Cara, é bem estranho, porque os Corans que eu joguei sempre eles têm medo de alguém da line. Acho que o Root, quando ele chegou, ele tinha medo do Tim. Tipo, não sei nem como ele tinha medo do Tim. Mas, tipo assim, ele superou esse e ficou super tranquilo depois.
Mas o Wiz Winston, em específico, eles tinham muito medo de mim, desde o primeiro dia, assim. Tipo, eu nem conhecia eles já estavam morrendo de medo. Tipo assim, eles falavam que sentiam muita pressão de jogar no mesmo time que eu. E eu, tipo assim... Mano, eu nem conhecia os caras, já fiquei meio assim, tá ligado? Eu falei, mano, estranho isso daí. E eu não entendo o que passa na cabeça da pessoa pra sentir esse medo. Porque comigo isso nunca aconteceu. Já joguei com vários nomes gigantes. Acho que todo mundo sabe, vários nomes. E eu nunca senti esse tipo de pressão, mesmo quando eu era rookie, assim. Claro, tinha um puta respeito, por exemplo, quando eu fui jogar com o Tox da primeira vez, com o BRTT. Só que eu não tinha medo deles. Se eu sabia que eles tinham um conhecimento muito elevado do jogo, eu queria absorver o máximo possível com eles. Essa era a minha mentalidade. Aham. Então, quando eu tive que lidar com isso, que foi as primeiras pessoas, pelo menos, chegaram pra mim e falaram que tinham medo de mim mesmo, eu achei muito estranho, porque eu não sabia como reagir, entendeu? E, tipo, eu não sabia nem como falar com eles. Porque, tipo, eu não sei É difícil, o que a pessoa pensa. Então, tipo assim, muitas vezes eu queria falar algumas coisas que eu me segurava também com eles. E muitas vezes não. Mas, tipo assim, muitas vezes eu me segurei muito. E eu, tipo, eu não sei. Sinceramente, eu não sei o que fazer nessa situação. Até hoje eu não sei se isso acontecer de novo. É uma situação complicada, delicada, que eu também não sei. Espero que você descubra sozinho aí, porque eu não sei Espero que mais não falar aconteça disso. de novo na minha carreira, amém. Mas para complementar e finalizarmos aquele papo anterior sobre... Não, segundo, o chat tá perguntando se você tá com medo do robô agora. Por quê? Ah, não. Podem ficar tranquilos, guys. Eu não tô com medo do Hobbs ainda, tá? Ainda. Mas conforme ele for falando as coisas aqui, talvez eu Vixe, fique na Maria. verdade, né? Talvez. Mas para finalizar o papo anterior sobre certo, errado, saudável ou não, a gente tem um recente exemplo que é o Saci, né? Eu não acompanhei tanto assim essa Loud Valorant, eu vi um vídeo rapidamente, né? Porque eles têm um vídeo falando sobre toda a trajetória deles e tal, mas há pouco tempo atrás estourou o Saci, acabou vazando a forma que ele coordenava o time e tudo mais, e teve o lado ali do Les e tal. E daí o Saci abriu a live, o chat dele começou a pressionar, e daí ele falou, eu fui tóxico mesmo, né? E faria novamente, e fui campeão. E aí? Campeão Entendeu? mundial ainda. E aí, exato. Então, é o tipo de coisa que entra no que nós estávamos falando. Provavelmente essa sua postura, ela não foi certa. Ela não foi saudável para o coletivo. Mas foi a forma em que você, com a sua experiência e, mano, experiência de vida, né, como um todo, achou de tentar chegar naqueles respectivos jogadores, né, que era o Wiz, o Winston e tudo mais. Então, assim, não deu certo, claramente, Sim. mas você leva como experiência e acredito que eles também levaram como experiência, né? Então no final, acho que com aquela line a gente ficou top 3, se eu não me engano, no campeonato ainda. Mas mesmo assim, tipo assim, pra mim, o segundo lugar e o último é a mesma coisa. Então, pra mim deu errado, sinceramente. Pra mim. Fezinha. Porque é verdade. Mas amanhã ele tem uma possível, né? Glória aí, quem sabe. Vamos ver se primeiro ele da carreira. consegue nesse King de Lendas aí. Mas acho que eu penso bem parecido com o Saci, sinceramente. Acho que quando a gente era bem novo, quando a gente tinha 17, 18 anos, ele tinha mais ou menos a mesma idade. Se eu não me engano, acho que ele é um ano mais velho que eu, se eu não me engano. Mas enfim, a gente começou junto, a gente jogava junto já. Então acho que muito disso que a gente considera que é certo, que talvez não seja tão certo, talvez seja, enfim, depende. A gente aprendeu na época da Red, principalmente. De Quando- 2017, faz muitos Que anos. tava o Tokers e o BRTT. Tocos, BRTT, Você acha que eles dois também pensam assim, principalmente, exclusivamente Tokers e BRTT? Como vocês veem a filosofia deles? Tipo, talvez você tenha absorvido isso vindo deles, né? Não, acho que não. Acho que... Cara, é muito difícil, faz muitos anos. Mas assim, eu joguei com o BRTT depois de muito tempo. Lá no Acho que o BRTT ele era um pouco diferente disso. Acho que ele é um caso único ali, né? Ele é um jogador único também. Então, ele tinha as maneiras que ele acreditava que era melhor. Não necessariamente era o tempo inteiro do mesmo jeito que o Saci pensava, do mesmo jeito que eu pensava. Mas ele tinha um jeito dele, que não vem ao caso agora. Mas com o Tocos, nessa época, ele era mais desse lado meu e do Saci mesmo. Só que depois eu não tive a experiência de jogar com ele de novo, nem trabalhar com ele. Então eu não sei como ele funciona hoje. Ele pode Faz ser muitos desenvolver, anos, já faz 8 anos, entendeu? Então, muita coisa passou, muita experiência diferente de vida, enfim, de times e etc, que cada um passou e isso leva ao que é hoje, entendeu? Até porque talvez a pessoa ela não seja exclusiva desse lado. Talvez ela seja meio que um camaleão ali e se adapte ao time. Porque, por exemplo, o Tokers agora ele é coach. Vai ter jogadores que ele vai ter mais resultado pressionando o cara e, mano, bazucando o cara e ficando ali na cola dele e tal. E vai ter players que, caso ele faça isso, ele vai justamente, mano, tiltar, enfim, pedir distância dele e por aí vai. Então, eu acho que o grande segredo e sacada disso é você saber adaptar ali para cada
player um comportamento e um approach diferente. Exatamente. Acho que um cara, quando eu comecei, por exemplo, que eu jogava com o Takeshi na época, faz muitos anos. Ele era um cara que ele era mais tranquilo, assim, nos feedbacks. Ele ia lá, conversava e tal. Tipo assim, comigo, ele tava vendo que não tava funcionando tanto. E aí ele percebeu isso, ele começou outro approach comigo, que era meio que de me provocar, assim, tá ligado? Era tipo, eu ia jogar um treino e ele falava, nossa, o Yang joga muito melhor que esse campeão. Aí me dava um ódio mortal, aí eu ia lá e jogava bem melhor, entendeu? E eu melhorava com isso. Só que, tipo assim, é o que eu tô te falando, tem pessoas que vão achar ele falar isso, que ele é tipo um lixo, que não sei o que, Sim. nossa, como pode? Pra mim era muito bom, que era o que me dava um gás, tá ligado? Então, por isso que eu falo, é muito difícil você julgar o que é certo, o que é errado. E, tipo assim, eu já disse várias vezes, pra mim, segundo lugar e último é a mesma coisa, só importa o primeiro lugar. Que é isso aqui, cara? O cara tá se rastejando O cara tá aqui se pra rastejando. pegar a bebida, mano. Porque fez só o trabalho pra ele. Vou dar pra vocês. Pega aí. O cara se rastejando inteiro aqui. E tá rolando, cara, uns biricuticos aqui, viu? É porque eu tô terminando de tomar o Eu meu tô e na o água. Rob já tomou. Não tomei, não. O dele Vem provar. o do carinha verde acabou ali, né? Acabou aqui já. Mas eu até esqueci o que eu tava falando. Você tava falando sobre o approach. Tá, então isso. Então, muita gente considerava isso não tão ideal. Pra mim era o ideal. Então, tipo assim, eu adorei trabalhar com o Takeshi na época que eu trabalhei com ele. E ele aprendeu isso de mim. Então, cara, ele toda hora depois disso ele tentava me provocar de um jeito. Não necessariamente comparando com alguém. Às vezes ele cutucava de outro jeito. Às vezes não, mas ele sabia que se ele viesse com um direcionamento, teoricamente, ai, nossa, você pode melhorar aqui, olha aqui, vamos juntos, não sei o que. Comigo não funciona, tá ligado? Desde sempre, desde pequeno. Nessa época eu tinha 17 anos, tá ligado? Aham. Faz 10 anos já, faz muitos anos. Loucura, né? O tempo passa, viado. Nossa, tô velho. Teve um caso, esse caso ele é muito bacana. Eu vou usar aqui a mim como exemplo. Eu tava na PRG, eu não me lembro exatamente o ano, a line-up, enfim, mas o Diogo ele era o meu coach. E eu tive. O Diogo ele tinha uma tara imensa por Sejuani. E o Diogo sempre me dava Sejuani nas piores circunstâncias. Mas tudo bem. Era o jeitinho do Diogo. E teve um jogo específico que eu tava de Sejuani e eu tava lutando muito Brown de Sejuani e eu tava Mano, eu mandei porcamente mal o jogo. Foi muito ruim, horrível. Eu lembro até que o Brown era o Redbert, mas não lembro exatamente a line dele. E quando acaba o jogo, os prós sobem para aquela linha lá e ficam lá conversando e tal. Quando eu subi, o jogo simplesmente começou a me esculachar. Tipo, foi ataques profissionais e, mano, claro, nítidos, nus e crus e diretos para mim, na frente de todo mundo. Inclusive, tinha um jornalista na sala que estava gravando tudo isso e fez uma matéria disso, que é o Leon Butcher. Talvez vocês consigam pesquisar e ver. Quando eu subi, o Diogo disse, Minerva, eu tenho raiva de você. Eu fiquei aqui esse tempo inteiro assistindo a sua partida e eu tive nojo de você, porque você é a pior Sejuani dessa liga. Nossa. Tipo, eu olho para você agora e eu tenho vergonha de ir lá e ser o seu coach e colocar a minha cara. E ele falou isso simplesmente para todo mundo. Todo mundo. Me lembrei agora, na verdade, o Brown era, eu acho que o Chabula, porque foi contra a Red. Foi uma série em que eu pego o Sejuani no primeiro jogo, perco, o Diogo me dá o maior esculacho que eu já tomei de toda a minha vida. No segundo jogo, eu pego o Evelyn e carrego. Porque eu queria provar para aquele gordo chato, safado do jogo, mano. Eu tava com muita raiva dele. Então, mas tipo... tem gente que se o jogo falasse isso, o jogador já era. Exato, entendeu? exato, entendeu? Ele tiltaria e ele não voltaria mais. Mas a minha intenção ali era justamente provar o contrário para o Diogo e falar que eu que tinha vergonha dele. Entendeu? Ele falar que ele tinha vergonha de mim é um absurdo. Então eu queria encher a boca pra falar que eu tinha vergonha dele, tá ligado? Porque o draft dele era podre, etc. Então, assim, isso funcionou para mim. Acabou que perdemos essa série, infelizmente. O terceiro jogo, outros jogadores afundaram, que não foi eu, mas a minha performance foi muito boa. Mas naquele momento o Diogo ele me ajudou justamente com esse approach mais agressivo. Então, é para deixar claro para o chat que, assim, às vezes eles têm uma visão que dentro do cenário de alto rendimento, Qualquer ou vamos competição, colocar né? dentro de uma competição de League of Legends, pelo menos, né, nessas aspas, as coisas não são saudáveis, elas não são certas mesmo, e nem deveriam ser, entendeu? Eu acho que Não é deveria, trabalho. mas só um ganho, É que tem entendeu? algumas ressalvas no É. saudável ali. Claro, eu acho que quando a coisa parte para pro lado físico, que a gente estava conversando um pouco tempo Ó, atrás, é outras equipes, É. viu?
Quando Pra quem acha que as equipes aí são um mar de flores, tem umas bombas aí que se vier no ar, rapaz. Não é? Nossa senhora. É. Mas aí, então, quando a coisa parte para o físico, realmente já perdeu todas as razões. Mas eu acho que ainda tem lados a serem explorados dentro desse espectro ali do não saudável, do errado, né? Mas enfim, Robô, já que concluímos esse assunto, inclusive fica esse próximo tópico para o segundo convidado participar, caso ele queira, porque ele tá Raiden aqui, que é sobre um momento do... Eu não vou esquecer. Eventualmente ele vai vir. Ou ele vem pelo amor ou ele vem pela dor. Porque eu falei, se ele não aparecer até determinado tempo, eu vou ter que mostrar uma foto dele para a câmera e daí talvez as coisas não fiquem tão bacanas assim para ele. Para mim, para o chat vai ficar ótimo. Tudo que vai volta. Mas enfim, tem um momento do vídeo do Aoshi que ele comenta, aí o chat pode até me corrigir caso eu tenha interpretado isso mal, porque minha cabeça ela vai sempre para as guerrativas, né? Mas ele comenta que em um determinado momento daquela line, 3 jogadores não queriam ter você no time. E aí a line era composta de você, Wish, Tim, Root e Winston. E assim, eu não consigo imaginar quais pessoas diretamente comunicariam que não queria ter você no time. Porque se o Wiz e o Winston, eles tinham medo de você, tinha essa resistência. E se até mesmo o próprio Root, você mostrou print dele tendo um relacionamento bom contigo, se não é o Wiz, não é o Winston. E possivelmente não é o Root, tava aparecendo aqui na bundinha do Nick, mano. Como se concentrar com isso, tá ligado? Mas enfim, o grande ponto disso é, cara, eu senti ali que ele tava dizendo que era o Tim, tá ligado? Tipo, implicitamente, novamente. Talvez eu tenha interpretado errado porque a minha cabeça foi para as guerrativas. Então, eu posso estar errado. Mas eu senti que ele acabou colocando o Tim nessa equação, tá ligado? Isso é verdade? Faz sentido? Então, pra mim, como eu disse, eles não eram pessoas que falavam na cara. Então, tipo, eu não consigo te afirmar exatamente. O Tim incluso. Não, o Tim. Eu O te Tim, falar. a gente jogou muitos anos juntos. Aham. Não era sempre mar de flor, a gente brigou várias vezes. Uhum. Quando ele pensava isso, ele me falava, ele já me falou isso outras vezes. Que, cara... Tipo, nossa, eu não quero mais jogar com você, é muito chato. Ele já falou isso várias vezes. Só que não foi nessa época, pelo menos eu não me recordo de ter falado isso nessa época. Aham. Já os outros, como eu disse, eles não têm coragem de falar nada na minha cara. O Wiz e o Winston. O Wish e o Dito Cujo. E o Root. O Dito Cujo. Ah, e o Aoshi. O Dito Cujo. O Dito Cujo, perdão. É, o Dito Cujo não tinha coragem de falar nada na minha cara também. Então, tipo assim, eu não sei o que eles arquitetaram ali, o que eles conversaram, eu realmente não sei. A única coisa que eu sei é que o Root não falou isso, porque se ele tivesse falado, eu perguntei até pra ele o que ele falou, etc. O que ele falou foi... Recentemente, no caso. Você Recentemente, isso. Foi do jeito que estava indo as coisas, do jeito que as coisas estavam indo, os treinos do dia a dia, Um enfim, drinkzinho tudo. aqui, meu cororoso. Não quero drink não, mano. Ah, agora a gente vai tomar. Não é opcional. Saúde, meu querido. Perdão, Tintin. Saúde, chat. Tá, pode falando. Enfim. Cara, perdi, O Dito Cujo Ah. ele não falava. então, eles não me falavam. Só que daí eu perguntei pro Ruth, o que ele falou foi, do jeito que estava indo as coisas, do jeito que estava indo o dia a dia, os treinos, estava muito estressante pra todo mundo. Aham. Não ia funcionar, que era a visão dele. Não é que necessariamente ele falou, não quero jogar com ele. O Dito Cujo interpretou desse jeito. Ah, porque na verdade o Dito Cujo ele falou que o Root ele invadiu a sala Sim. e acabou. Não, eu isso fiquei- aconteceu no Discord. Eles estavam realmente numa reunião no Discord. Ah, e o no Ruth Discord. entrou no Discord e falou isso que eu tô falando. Ele falou: do jeito que as coisas estão indo, não dá pra continuar. Se for pra continuar assim, não tem como. Não foi algo Não targetado, então, tipo, Não, para não você foi. ou para qualquer outro lado. Não, ele não é que ele chegou e falou: não, nunca mais quero jogar com o robô, não quero mais jogar com ele. Ou quero tirar o Dito Cujo, não tem como. Entendi. Ele só falou que do jeito que as coisas estavam indo, não tem como. Porque realmente Entendi. estava extremamente difícil pra Insustentável. todo mundo. Insustentável, assim. O Entendi. nível de estresse ali, o bagulho foi Mas sinistro. tá, vamos por partes agora para eu poder entender. O Aoshi acaba reclamando sobre a sua postura, né, em relação ao time, mas ele nunca se queixou disso para você. Tipo, num sentido de, porra, robô, você tá trolando o jogo mais uma vez, você fez isso na semana passada, e aí? Isso não aconteceu, ou aconteceu? Ó, minha memória não é das melhores, mas a única coisa que eu lembro dele falando pra mim é de campeão, em geral. Tipo, De você não champion joga pool. de Jace,
Tipo, tem que jogar de Jace. Só que eu sou o cara que eu sou assim, tipo assim, tem que jogar de Jace, por que que eu tenho que jogar de Jace? Porque a resposta era sempre, tipo assim, porque o Zeus tá jogando. Tipo assim, eu não sou o Zeus, mano. E você não Tá tá ligado? na LCK. Eu não tô na LCK, eu não tenho o mesmo nível que ele de Jace. Eu não sou o Zeus, eu não vou fazer a mesma coisa que ele faz no jogo. Então se eu vou jogar com o X campeão, eu tenho que entender a função que ele quer que eu exerça com aquele campeão. Por exemplo, a gente precisa jogar de Jace. Por que que eu preciso jogar de Jace? Porque ele é um campeão que tem um scale muito bom e é muito bom na side lane. Uhum. Desculpa, gente. Tá tranquilo, pai. Não, o que o Tim ele tá torcendo aqui, tossindo, perdão, não tá escrito. Tim, vamos maneirando aí, né? Toma um remedinho, por favor. Voltei doente. É que ele voltou doente e pegou muita friagem hoje. Por isso, É verdade. dessas tosses. Ele tava doente, eu convenci ele de vir aqui ainda. né? Aham. Mas aí, enfim, eu sempre fui um cara assim, tipo Você assim. quer saber a proposta do campeão para Exato. você. E, tipo assim, ou então, o que eu gosto de. Que alguns coaches faziam comigo também, era, por exemplo, eu tinha last pick. Uhum. Eu falava, o que você quer que eu faça nesse jogo? Aí o coach, acho que o Von, ele era um cara que ele era muito assim comigo. Ele falava, ó, nesse jogo eu quero um split pusher, nesse jogo eu quero uma teamfight, nesse jogo eu quero um campeão de desengage, nesse jogo eu quero um tanque, nesse jogo eu quero não sei o quê. E eu ia escolhendo os campeões baseado nessas funções. E tem milhares de campeões no LoL e cada um tem uma função. Ou é muito bom em alguma coisa, ruim em outra, enfim. Não tem como ser bom em tudo. Sim, sim. E aí, não era o que acontecia. Era só tipo assim, tem que jogar de Jace. Tá, por que tem que jogar de Jace? Porque os Zeus jogam. Então, Aí eu, tipo assim, na minha cabeça, era tipo assim... ele fazia críticas para a sua Champion Pool, mas não em relação à sua postura para você. Eu acho que essa é a minha grande pergunta, porque... Eu tô tentando lembrar se teve alguma coisa disso. Tim, caso você queira Teve complementar, alguma fora coisa do disso? si, Oi? Ele falou alguma coisa disso pra mim? quem? Quem falou sobre o quê? O dito cujo. O Aoshi... Ele falava alguma coisa, tipo, diretamente pra mim? Ele eu não lembro. criticava para o robô e tentava arrumar a postura que ele tinha em relação aos treinos? Cara, eu acho que já chegou a comentar assim, se eu não me engano, hein, mano. Tipo, na frente de todo mundo. Eu não lembro real. Vai pensando. O que eu me lembro é que a gente fazia várias reuniões, a gente fazia mesmo várias reuniões, e ele falava que tinham jogadores Mas, que... tipo, pra complementar isso, do nosso treino ser meio não tão produtivo, era um bagulho comentado na frente de todo mundo, tá ligado? Entendi. Um assunto geral já. Mas não targetava. Eu acho que não. Porque, tipo, acho que o grande ponto é targetar. Num sentido de, caralho, robô. É porque há uma grande diferença em, robô, você é o problema. Você tá trolando muito. E, poxa vida, é em time. Nós estamos trolando muito em time. Então, era muito isso que acontecia, por isso que eu falo. E eu sou o cara que eu falo direto. Então, pra mim, eu falava, tipo, Wiz Winston, vocês têm que falar, vocês têm que comunicar, vocês são supidjump, vocês têm que falar, vocês têm que fazer alguma coisa no jogo. Vocês não tem que ficar dependendo dos outros fazer as coisas pra vocês. E eu targetava. Aham. E, tipo assim, ninguém respondia, que é o que eu te falei. Então, na minha cabeça, eles estavam de acordo com isso. Ninguém falava nada. Então, tipo assim, ok, Entendi. vamos pro próximo. Aí não fazia de novo no próximo, ia lá de novo, mesma coisa, mesma coisa, mesma coisa. Meses, tipo, meses não, porque a gente ficou só um mês junto, eu acho. Foram dias, assim. Então, tipo assim, pra mim eu tava vivendo um déjà vu. Eu literalmente acordava e ia, vivia as mesmas coisas, os mesmos erros, o mesmo problema, a mesma discussão todos os dias da minha vida e eu ia pra minha casa. Eu tava ficando biruta já com isso. Só uma discussão paralela, porque talvez seja a curiosidade de muita gente do chat, assim como é minha, né? Já que eu acompanho todos os vlogs e tal. Vocês contrataram o Easy Winston lá para a Line, etc. E você comentou que estava insustentável. Mas insustentável por quê? Porque não tinha gameplay ali. Assim, sendo bem honesto até, eu sinto que o Root nesse ano de 2025 teve um drop na gameplay dele. Não é que ele fosse ruim, mas em comparação ao que a gente estava habituado a ver dele, ele teve um drop. E daí depois, em alguns vlogs, o Root até fala que ele sentia que com essa line ainda dava para ser campeão. Entendeu? Então, aonde estava essa parte insustentável? Era que faltava muita gameplay? Era essa incompatibilidade com a coaching staff, muito estresse? Eu acho que era incompatibilidade de jogador com jogador e com comissão técnica. Acho que todos os jogadores, nenhum gostava do approach da comissão técnica. Acho que isso foi um ponto que a gente levantou milhares de vezes e diretamente targetando, avisando, pedindo para mudar o jeito que estava sendo feito reviews. Tá, mas vamos explicitar. Isso daí era, na verdade, então, para o Aoshi, sobre a forma que ele trabalhava de Tucujo, e também pegava um pouquinho a incompatibilidade ali de bot lane, ou de jungle e mid, jungle e top. Sim, era basicamente uma coisa que todos os jogadores reclamavam muito, era entrar no treino sem planejamento. Então, era tipo assim, a gente tá aqui, Adeus, Dourado. treino aí. Quem que vai jogar? Jace, porque o Zeus tá jogando.
E os reviews também eram, tipo, muito estranhos. Tipo, eram coisas que, normalmente, muita coisa mecânica, e quem participa do competitivo sabe que tem dias que você não vai estar na sua melhor mecânica, tem dias que você vai. Então, quando você está treinando, a sua ideia não é treinar necessariamente mecânica. Claro, se você vai jogar uma matchup, você já sai da lane 0-10, beleza. Mas, tipo assim, o ideal é você conversar para evoluir de movimentações, de setups, de objetivos, de teamfights, etc. E não era o que acontecia. Então, tipo assim, começou a incomodar muito todos os jogadores, isso todos, tá? Entendi. E era uma coisa que a gente sempre levava pro dito cujo. Tipo assim, cara, não tá dando esse jeito, não tá funcionando pra gente, tá estranho, ninguém tá gostando. Se tiver como fazer diferente, por favor, faz diferente. A gente precisa de um direcionamento antes do treino. O Cephas, ele entrava nessa equação, por exemplo, porque o Cephas, assim, sendo super honesto, até não vou culpar a palavra, mas eu senti o Cephas meio que um fantoche. Tipo, ele tava ali, mas ao mesmo tempo ele não tava ali. Então talvez você possa até mesmo passar uma visão de dentro sobre ele e desse caso em específico, porque como eram duas pessoas compondo ali a coaching staff, pode ser que ele pegasse uma parte ou não pegasse nada, e daí era passado alguma coisa para ele, para daí ele passar para o Aoshi e eles debaterem ali entre eles. Então, o Seth pra mim é um cara muito inteligente. Acho que toda vez que eu converso com ele, eu sinto que ele tá evoluindo. Tipo, em verdade, ele conhecimento, em como lidar com pessoas, enfim. Mas nessa época, quando a gente levou a primeira vez que a gente precisava de um direcionamento, principalmente antes de começar os treinos, ele foi o cara que correu atrás disso pra caramba. Então, antes do CZ, ele tentava mostrar um VOD, alguma coisa assim, só que ao mesmo tempo ele é um cara que ele sabe que ele tem que ser submisso ao head coach, que ele não era o head coach. Então, Ele respeita a hierarquia. é, isso. Ele é um cara que respeita muito a hierarquia, ele é muito respeitoso com tudo. Então, ele falava, acho que é interessante passar isso daqui. O head coach falava, não acho que é interessante. Ele não passava, por exemplo. Entendeu? Ele sempre conversava para tá alinhado com a comissão técnica inteira. Entendi. E acho que não necessariamente o dito cujo achava que era uma boa coisa assistir um VOD, por exemplo. Às vezes ele brecava. Às vezes brecava, eu já vi brecando. Ele brecava tipo de assim, tá. era um meio que desentendimento, assim, de todo mundo. Tipo, os jogadores também não estavam se entendendo tanto. Acho que, como eu já disse várias vezes, o Root adorava o Whis, só que ele não gostava muito do jeito que o Whis jogava. Principalmente o que eu falei, ele não falava muito, então o Root já não é um cara tão vocal também. Ele sabia que ficava estranho jogar com uma bot que não era muito vocal. Ele tinha que ficar dando calma, micrando, então não era uma coisa que ele gostava. E aí ele reclamou bastante disso. Tanto que a ideia de tirar foi dele. O Whis. Ele que deu o a Whis, causa de... sim. Tá. O Whis não, o Whis ele queria manter porque ele O via Whis foi muito uma potencial. surpresa para ele. E comigo já era o oposto. Comigo eu não gostava do jeito que o Whis jogava. O Tim era moleque neutro, tá ligado? O Tim, mano, tava na. O time Tá tava boa. ali existindo, Tava de torcendo. boa. Não, tava de boa ali, tranquilo, tentando melhorar, tentando ajudar o time do jeito que ele conseguia. E, enfim. E aí foi isso que aconteceu. E aí o Root foi muito insatisfeito com a saída do Whis e com a chegada do Chile. Porque, como eu disse, ele já tinha meio que um preconceito com o Chile. Então, calma, antes de entrarmos nessa parte, para finalizar Tá bom, esse toda a drink aqui, discussão. Está muito bom, Nico, Tá bom. parabéns, viu? Mas, para concluir todo esse lado do Aoshi, essa discussão e tudo mais, para que não haja dúvida, aí, depois de tudo isso, desses desentendimentos, mano, tá super saturado já o clima do time, essa incompatibilidade entre os jogadores e coach staff, ele decide chegar na direção da Loud, na Disney, e querer falar ou ele ou o Mickey, né? Ele chegou e falou, o Mickey morreu. tá ali, ó. O Mickey tá ali, ó. Não. O Mickey é você, Dog. O Mickey é Opa. você. Não, dos Mickeys, né? Pode ser que tenham vários Mickeys, ou tem um Pato Donald, enfim. E daí ele decidiu falar ou eu ou o robô. Isso você, por exemplo, sabia ou você foi pego de surpresa quando, tipo, o Jean veio e falou, então, robô, seu coach tá indo embora porque ele falou ou você ou ele? Cara, eu fui pego muito de surpresa, porque a gente fez uma reunião presencial, eu, Dito Cujo, não foi o Jean, foi o nosso head de esporte. Aham. E como eu já falei várias vezes, eu saí da reunião, eu pensei que ia mudar tudo. Eu falei, cara, foi super legal, a gente conseguiu se entender finalmente, na minha cabeça tava pensando isso. E fui pra minha casa, tranquilo. Isso era o Depois quê? eu Numa fiquei- sexta-feira, numa quarta? Era acho que a quarta ou terça-feira, Tá. não lembro certinho o dia, mas era um dia da semana, normal. A gente fez essa reunião, eu fui pra minha casa. Eu Lavaram a roupa suja. Sim, e aí, tipo, todo mundo falou que queria pra mim, eu falei que queria pra ele, vida que segue. E aí ele, quando eu saí da reunião, eu achei estranho, porque ele falou, nossa, eu quero falar com você, só eu e você, falou isso pro Red. Ah. Só que aí pra mim, eu falei, sei lá, que ele quer conversar. Aí eu fui pra minha casa,
E depois eu fiquei sabendo disso. Porque como eu disse, ele não falava as coisas na minha cara. Tipo assim, ele não falou isso ali. Tipo, tava nós três, ele foi lá e falou isso. Não, ele esperou eu sair e falou nas minhas costas. E aí eu fiquei sabendo depois. E aí, tipo assim, eu achei meio bizarro, porque eu, particularmente, nunca vou fazer isso. Por mais que eu não goste da pessoa, eu nunca vou fazer isso na minha Deixa eu vida. ver se eu entendi, porque o drink já começou a fazer efeito. Vixe, mas... Maria, toma aqui um Nescau. Não, vou tomar. Nescau é outra bebidinha alcoólica. Mas. Então, vocês conversaram entre vocês, bonitinho, gostosinho, lavaram roupa suja, ótimo. Daí depois ele falou, então, senhor Red, eu quero conversar contigo quando o robô sair. E nesse momento, ele falou, ou eu, ou ele. Sim. Oxi. Por isso que eu também fiquei, oxi, quando eu fiquei sabendo, eu falei, oxi, igual, não entendi. E essa também. lavada de roupa suja ficou quanto tempo ali? Foi uma conversa rápida ou foi uma verdadeira lavada? Não, foi, acho que foi uma reunião de quase 2 horas. Puta. Então, Eu falei pra todo mundo que, tipo, a Loud tentou muito ajudar tudo, tipo, a Loud sempre tenta vencer e eles tentaram muitas vezes, e essa foi uma delas, tá ligado? Por isso que, quando a gente saiu daquela reunião, eu achei muito estranho quando eu fiquei sabendo disso. Falei, e daí tá, isso tá foi ligado? numa terça-feira, vamos supor, vocês lavaram roupa suja e daí você voltou para o office na quarta, imagino eu. Não, de noite já recebi uma ligação que tinha me falado isso, que tinha falado eu ou ele, que eu escolhi ficar comigo e já começou a preparação pro próximo split, já foi isso. Caramba, pera. Isso foi de manhã, e aí de noite já... Aconteceu tudo isso, eu nem sabia, eu tava na minha casa bem trenques. Você tem certeza disso? A bebida Tem não tá absoluta, fazendo efeito? tem Você tem certeza sim. disso? Lavaram Isso, roupa tenho certeza. suja por 2 horas e depois, de repente, nessa conversa, ele conversou ainda em paralelo e sozinho em particular com o Red e fez esta proposta de Sim, você ou ele. sim. Uau. É certeza absoluta, você não tá bêbado. Não tô, Você não tá cara. sob entorpecentes, um time Não, de nada. alguma balinha, alguma Tá coisa. doido? Não uso nada, não. 100%. Tá. E isso foi em qual parte do split? Você lembra? Foi depois cronologicamente? depois que a gente perdeu pra Cloud9, já foi naquela semana que já tava... Ah, tipo, tá. Então já tava no tinha acabado, finalzinho né? e já era pra começar o próximo. É, isso. Tá. Aí, seguindo essa ordem cronológica, o Awash ele foi embora então e entra quem mesmo? O Stardust? Não, o Stardust Não, foi antes. entrou... Não, eles promoveu o Cephas pra Red E e ele entrou ficou... o Chine e o Redbert. Isso. Ô, Minerva, daqui a 3 minutos vai chegar uma pessoa aí. Tá. Daqui a Vai 3 minutos, o convidado Coringa vai chegar. Pera, é o quarto convidado ou... É o quarto convidado. É o quarto É convidado. o que eu falei? É o... É. Alguém aí. É o que eu falei? Talvez. Meu Deus do Não, céu. eu tava falando aqui, pô. É. É ele? É essa pessoa? É o The King. Tá. The King, The Power, The Power. Fica segurando aqui, Dog, para eu puxar meu casaco. Porque, guys, misericórdia. Vixe, aqui os convidados... Coisa linda. É, Minerva, inclusive, você vai ser obrigado a vestir um negócio aqui pra usar nessa live agora. o quê? Eu vou ser obrigado a vestir o quê? A vestir a camisa. Ah, a nova camiseta da Loud, a Jersey, né? Eu tomei muito ad vendo o vlog. Cara, Tem mais convidado depois desse aí? Talvez. eu tô um pouco assustado porque o robô falou que viria um convidado aqui que vocês não vão adivinhar porque, mano, é muito inusitado. Eu jamais imaginaria, eu achei que fosse piada. Mas aparentemente, é esse convidado mesmo, produção? Começa com J? Jota. J, tá. Bom, aí a gente vai conversando, ele chega aí. Vou tomar todas aqui já, porque a conversa hoje vai ser cabulosa. Toma A um... conversa hoje vai ser cabulosa. Tá. Aí nesse momento, então, vocês prepararam para o próximo split e contratar. E foi esse último split agora, o terceiro Não, split. foi o segundo. Foi o Foi segundo. 3 splits esse ano, né? 3 splits, tá? É, minha ordem cronológica aqui, ela tá um pouquinho cabulosa. Mas, aí vocês contrataram o Chine e o Redbert novamente, né? Cara, inclusive, como foi isso com o Redbert? Porque ele tava no time, daí ele saiu. Inclusive, Mano, eu não vou deixar ele... Ele não vai deixar eu mentir. O que aconteceu foi... eu nem precisei terminar a O pergunta. Urut não queria o Winsor mais. O E o Redbert tava free. Aí ele tava tipo assim... Mano, o Redbert é muito melhor do que o Winsor. Não foi? Uau. Olha lá, confirmando. E aí, tipo assim, já tava meio que decidido. Quando ele queria tirar o Winsor, ele queria o Redbert de volta. Porque além de ser a opção que tinha, ele já tinha experiência, ele já sabia e já conhecia. Mas aí por que o Redbert saiu primariamente lá no ano de 2024? Porque é o que eu falei, no cenário competitivo são de momentos. No momento que ele saiu, na cabeça era Redbert é o pior jogador do mundo, qualquer um é melhor que ele. Aí a Uau. gente descobriu que não é qualquer um que é melhor que ele.
Isso, Não é verdade? isso era o time Mais ou menos. ou era o Root exclusivamente? Entrevista rolou, hein? Não, é ambos. Mano, minha memória é ruim, velho. Preciso de calma. Vamos, Tim, participa. Ou então eu mostro sua foto ali, a câmera vai ficar boa. Vira a câmera. Não, então, produção, bota a câmera nele e pega o que ele está fazendo agora já. Pra botar no ao vivo aqui essa porra. Você vai participar. A câmera não vira. Não, a câmera vira. Pega agora a fotinha dele ali. Vem aqui, Tim. Cola pra cá. Não, tô só bom. Tranquilinho. Ele está tímido ainda. Mas enfim, foi isso que tinha acontecido na época lá. Tá, então e vocês aí tinham- a gente passou esse primeiro feed e a gente viu que não era assim, entendeu? eles chamamos Chamamos ele de volta. ele. Tá, pera. E disso, na minha concepção, o que foi que aconteceu? A gente foi fazer as reuniões. Ele já conhecia o perfil do Redbert também. Ele não era um cara muito vocal. Aham. E pra mim, na minha visão, ele tava sentindo muita falta de alguém vocal, que era o Croc, na nossa equipe antes. Puta, sim. Saudade. E aí eu falei, pra mim não faz sentido mexer no time, obviamente, que ele é o time, pra mim ele era o melhor mid laner. E tipo assim, foda-se. Não tem como mexer no root, que pra mim ele era o melhor AD carry. Já mexemos na bot lane. A gente tem que mexer no jungle pra trazer algum cara vocal. E muita gente já tinha me falado várias vezes que um cara vocal, que o Shin era um cara vocal. Então, tipo assim, a linha de raciocínio foi essa. Eu dei esse feedback. Eu falei, olha, eu acho que a gente falei isso pra todo mundo. Eu falei, eu acho que a gente precisa de um cara vocal. As opções que tem, que eu pesquisei, são essas. Aí o Shin era um deles. E eu acho que vai dar certo porque ele é um cara vocal e vai, enfim, ajudar nas causas e etc. Essa foi a linha de raciocínio pra aquela line-up. Tá, entendi. Só que, aparentemente, o Root não foi consultado pra fazer a contratação Não, da ele jungle. foi consultado. Foi tudo, tipo, abertamente. Conversado. Só que ele não era a favor. Mas ele foi avisado, tá ligado? Ele deixou claro, olha, vocês vão contratar, mas eu não sou a favor, eu Sim. não gosto. Ele falou, eu quero manter o Wiz, ele pediu, ele até sugeriu, na real, não foi que ele pediu, ele sugeriu de manter os dois e fazer meio que um teste com os dois. Só que, principalmente no começo do time com o Chile, a gente tava muito bem, então, tipo assim... Aí ia ser foda-se mesmo, o Wither ia ser engolido, é verdade. Sim. Porque realmente primeiro mês, assim, com o Chile, a gente tava muito bem, tipo, muito bem mesmo. A gente tava ganhando de todo mundo, tranquilo, a gente tava num clima muito bom, etc. E foi isso que aconteceu, basicamente, naquela época. E daí, essa Loud, ela também acabou indo para o buraco. Foi um split difícil porque havia muita, novamente, discordância, novamente, incompatibilidade entre você e Shine e Root. Eu acho que no começo eu e o Chile a gente brigava bastante. Só que acho que depois de um tempo a gente começou a se entender melhor. Quando ele começou a entender como eu funciono, minhas atitudes, etc., a gente começou a se dar muito melhor. Eu posso estar enganado, mas o Shine comentou que no começo ele ficava até pior porque ele ouvia você falar e não retrucava. Mas aí depois, quando ele começou a te xingar também, atacar o foda-se, entre algumas aspas, né? Acabou que você e ele deixou de ser um problema o relacionamento. E daí vocês estavam tranquilos. Era Sim. algo tipo, beleza, eu xingo ele me xinga, e nós vamos Tá bom. cada um absorver o melhor de cada um. Exato, Entendeu? foi literalmente isso que aconteceu. Porque eu sou um cara, por exemplo, você é meu jungler. Aí a gente joga um jogo, aí eu acho que seu PF foi errado, eu falo, Minego, eu acho que seu PF foi errado, Chegou, hein? por conta que eu acho que você tinha que fazer tal PF. E tá em choque ele aqui, tá? E aí, meu Cusas? Eita, não. Ué? Outro convidado que vem aqui não entra? Beleza, ele tá fazendo um negócio contigo. Tá. Está conversando esse outro convidado e o Tim, aparentemente, guys. Vixe! Novidades em breve, será? Mano, vamos deixando rolar, né? Mas onde nós estávamos? Até eu me perdi agora, cara. Era do Chile. Meu relacionamento. Ah, então, eu sou um cara que, por exemplo, você é meu jungler, aí eu acho que você não fez o PF ideal ou mais eficiente, eu vou lá e Você vai falo falar? você. Sim. Falo, mano, eu acho que tinha que ter feito isso. Eu acho que E eu falo na você- lata, eu falo, mano, eu acho que você foi burro porque você fez esse PF em vez de fazer esse, ou então você pulou tal campo, acho que você tinha que ter pulado esse campo. O que mais aconteceu com o Chile é que eu falava que tinha que pular campo, porque ele gostava de farm, viu? Ele gostava de um pouquinho. Então, tipo, eu falava, mano, eu acho que tem que dar o primeiro pro clear e dar recal, porque você fica mais forte, faz o clear mais rápido, você tem mais tempo livre. Aham. Só que ele é o cara que ele gosta de farmar, e daí ele vai e farma de novo, ele vai e farma de novo. Ele fica, tipo, 6 minutos sem dar recal. O que hoje em dia não existe no jungler, tá ligado? Quando você dá recal e compra item, você fica mais forte. Você é mais forte, você limpa o campo mais rápido, você limpando o campo mais rápido, você tem tempo pra fazer coisa no mapa, tá Aham. ligado? Tá Tá. com um cara que não dá recal. Não, Aí, vamos ser honestos. Então, nós ia brigar, entendeu?
Só que aí, tipo assim, ele não falava nada também, ele não ficava me rebatendo, falando, não, eu fiz isso por causa disso. Porque ele tinha uma lógica na cabeça dele do que era melhor. Só que ele não... Só que depois de um tempo ele começou, eu falava isso, ele falava, não, eu dou esse full clear, eu sei que eu fico um pouco mais devagar, só que eu chego com mais item no rio e com mais pink, então eu vou pincar aqui, eu vou fazer o Drake. Aí eu falava, nossa, da hora então, tipo, vamos jogar com isso. Só que ele, no começo ele não falava, tá ligado? Então pra mim era, tá, tipo, eu falei, ele não falou nada, tá. Tá, ó, eu vou te fazer uma pergunta meio dura. Mano, Nos últimos anos, últimos meses, vamos assim dizer, você trocou mais de jungle do que de sapato, meia e cueca. Você acha que realmente o problema era, mano, todos eles, ou também faltou de você, você faria alguma coisa diferente? cara, é porque eu tive o Croc por muito tempo, e depois do Croc foi o Whis, O que Whis. realmente, do meio que ele tinha de mim não ia dar certo, tipo, era impossível. E aí trocou. E aí foi o Shine, que pra mim eu tava me dando bem com ele, principalmente no final do split. Então, Você manteria o Shine? manteria, eu já falei. Mentira. Juro. Você manteria o Shine? Tinha, é verdade isso? Tinha, ele manteria o Shine? Calma, não tá nem aqui. O que tá acontecendo? Ele manteria o Shine? Eu não falei que eu era de boa de jogar com o Shine? De Sim. novo? Sim, Uau. eu juro. Ok. O que o Jean ele Roubou quiser tudo. adicionar, ele pode falar. Ó, tá Roubou com vergonha aí no tudo. cantinho, Olha lá, quietinho. ouviu a farpa? O quê? Roubou sim, o Root. O Root já não, né? Brincadeira, hein, guys? Pelo amor de Deus. Tá. Aí foi o Shine, ok. E daí teve Agora o toda... Hã? Agora o Griffin, meu Agora o Griffin, é. Aí pra fechar toda a história dessa line, aí vocês decidiram mandar embora tanto o Shine... É só o Shine, na verdade, né? Só o Shine. Trocou o Shine pelo Griffin. E o Tim aposentou, né? E o Tim Abandonou, aposentou. ele abandonou no meio do ano. Veio o Ju e vocês decidiram adicionar o Raze na Cara bom, construção. viu? É, então, Nossa, quero esse conversar cara sobre bom. ele e sobre o Griffin, cara. Porque essa Loud, inclusive, eu falava várias vezes. Eu nunca tive um time, mano, que eu falava, eu torço exclusivamente para esse time. Mas nesse split em específico, eu falava isso sobre vocês e sobre a Red, porque vocês dois, as duas lines, né, foram os times que mais mudaram da LTA e os times mais interessantes, porque vocês tinham o Ryze, o Redbert, que, mano, sei lá, ele esqueceu que era ruim e tava performando melhor do que o Keria, bizarramente. Ninguém entendia. Sério, Sabe o que eu fiquei adverte? Quando ele entrou no nosso time, eu não me dava muito bem com ele, porque ele era um cara muito na dele, quieto, e só aceitava e não respondia, não fazia nada. Aham. Foi, passou o tempo, acho que, não sei se eu influenciei ele, ou se ele só entendeu que não era o melhor possível de ficar daquele jeito, ele começou a ser mostrar muito mais a personalidade dele. Então ele começou a impor as coisas que ele queria dentro do Ele jogo. mostrou as garrinhas dele. É, e aí ele fala, não, vou fazer isso no jogo. Ele ia lá e fazia. Antes não existia isso. Antes era tipo, ai, Root, o que você quer fazer? Ai, Root, eu posso fazer tal coisa? Uhum. Entendeu? Aí, quando a pessoa já tá assim, ela já não vai jogar o melhor possível dela. Não vai. Aí por isso que eu acho que todo mundo assustou com a gameplay dele, porque eu acho que ele mudou como pessoa. E foi nesse split em específico, essa virada de chave. Acho que foi desde que ele tava na Loud, desse jeito, aí ele saiu lá, ficou um split off, aí acho que Fazendo nesse split, react. ele voltou, ele já tava desse jeito, tá ligado? Pra mim. Entendi. Ele Só já que daí tinha foi virado outra evoluindo pessoa. possivelmente, né? Isso. Ele não começou já no 100, aí foi... Isso, ele tava sem Ele jogar, cada vez partida, mais. foi pegar o ritmo de novo, etc. E depois, pra mim, ele ficou muito foda, tá ligado? E acho também que ele se deu muito bem com o Griffin, né? Porque, tipo assim, eu vi... Mano, ele e o Shine, eles jogaram antes juntos, então a gente tinha uma certa expectativa sobre a sinergia deles. Mas chegou num nível ali de algumas partidas que eles pareciam estar contra a Loud. Tá ligado? Porque eles faziam cada play juntos. Eu lembro de uma fatídica play que eles estavam no Rio da parte de cima. Eu não lembro exatamente como foi, mas eu lembro que, cara, eles deixaram todo mundo da ilha assim, vendo de boca aberta, porque eles mandaram muito mal e, mano, comprometeram muito o jogo ali. Só que daí, quando o Shine acabou saindo, assim, eu não acho que o Shine era, mano, o ponto pivotal de problema dessa lá e tudo mais. Acho que era realmente algo de, mano, incompatibilidade, talvez resistência, porque até mesmo antes do Shine entrar, quando ele foi anunciado nessa loud, eu fiz uma tier list e pra mim vocês iam bombar nesse split, tá ligado? Porque eu sempre achei o Shine muito bom, até mesmo quando eu era pro. E ele entrou para a Loud, porra, você, Team, Root, né, uma base do caralho. Falei, mano, ele vai voar. Mas acabou, enfim, só deixando claro que eu não achava ele o problema ali, foi mais algo de incompatibilidade mesmo, Eu também acho, resistência. eu acho que... Assim, a única play que eu lembro dele foi a última, no último jogo. Nossa, que infelicidade. Eu Qual? tava de Olaf, acho que 5-0, solando o Drake.
Aí eu, pelo amor de Deus, não luta, pelo amor de Deus, não luta. Eu só lembro dele de pop se tacando no meio de 5, no Baron. Eu, meu Deus. Aí eu não vou lembrar. A fatídica play dele Essa que foi eu muito triste, amo foi a única que eu lembro. é Foi muito ele triste. de Pantheon. É a play do time de Pantheon. Consistia em você sair muito atrás do jogo, esperar o time inimigo fazer Baron, você ultar e pedir, pelo amor de Deus, para o time dar dano no Baron para tentar roubar. Tá ligado? Ele fez isso e vazou uma comunicação disso e, mano, eu rachei demais de rir disso. Mas aí, enfim, para continuarmos nessa line e tudo mais, né? Aí entrou o Griffin, veio o Ryze e veio o Ju. O Ju, eu não sei exatamente o que você pensa dele, porque eu acho que o cenário, ele divergiu um pouco de opiniões sobre o Ju, e eu era, mano, o defensor número 1 dele. Porque pra mim... Que é o LLL que usam. Porque pra mim, hoje em dia, dificilmente vamos ver um coreano vindo pra cá dando um V9. Tipo, mano, carregando, destruindo. Igual foi o Inged tempos atrás, igual o Shrimp tempos atrás. Quando Tem o veio. Mireu ali, ó. É verdade, tem um Mireu. Então, assim, há algumas exceções, mas é difícil você encontrar um coreano que realmente vá fazer esse 1v9. E pra mim, hoje em dia, provavelmente é muito mais sobre compatibilidade e o coreano se dá bem com os outros 4 players ali. E o Ju, para mim, ele... O que o Tim tá tossindo aqui não tá escrito, mano. Tô passando mal, velho. Produção precisa dar mano, algum comprimidinho para o Tim, porque ele tá com tosse, produção. Alguma coisa de Pegou uma corrida, piada, resfriado, alguma coisa assim que tá feia a coisa aqui para o guerreiro, viu? Mas aí então, e daí eu falava que o Ju, ele era o Alfred. Porque, mano, pra ter um carry no time, alguém tem que se fuder. Sim. É a lei da natureza dentro do LoL. Pra um brilhar, pra uma estrela Não só no brilhar, Dota, qualquer competição. beleza. Pra uma estrela brilhar, a outra precisa estar mais apagadinha. Alguma das outras 4, né? E o Griffin, ele é aquele player de 18 anos completamente cracudo, ligado no 220 volts, nem aí pra absolutamente nada, dando gargalhada quando passava o pique dele predileto, que era o vôlei. E tinha que ter alguém tinha que tomar no cu. Só que a bot lane não era necessariamente que eles givavam, eu sentia, do Root mais Redbert. Eu acho que era o estilo deles. Talvez se a proposta fosse eles ficarem, por exemplo, Draven e Leona, Draven e Blitz para estompar o bot, eles não conseguiriam performar, justamente. Não dá. Entendeu? Então não é como se fosse uma escolha eles givarem. Era a natureza daqueles dois ali. E o Ju era a pessoa que, mano, acabava tomando no cu pro Griffin brilhar. Mas o que você acha disso? O Ju, ele jogou abaixo do que era esperado para você, ele mandou bem, tinha isso mesmo de Alfred e de Batman, que foi a narrativa que eu criei. Eu acho que tinha um pouco dessa narrativa que você criou do Alfred e do Batman. Acho que, pra mim, o Ju ele era um jogador bom. É claro, ele não era um super destaque, amassar todo mundo igual a personalidade do Mireu, por exemplo. Mas pro nosso time funcionava muito bem, porque a gente tinha nosso jungler que exerce essa função pro nosso time. Então ele era o cara carry, se o Griffin pegava vantagem com aqueles campeões que ele domina, todo mundo via que ele destruía o jogo completamente. Pra isso acontecer, alguém tem que sacrificar, como você disse. Nesse caso era o Ju. Então acho que a comunidade pegou muito no pé dele, mas ele não era um jogador ruim. Longe disso. Ele tinha muitas plays muito boas, ele aceitava vários ultimates, por exemplo, de Oriana, que ele jogava bastante. Vários combos que eles faziam, que a gente ganhou vários jogos com eles combando, com Oriana Wukong, Oriana Nocturne, Galho alguma coisa, vários jogos. Então ele era um jogador bom. Acho que a galera subestima ele um pouco por conta disso, que ele se deixava um pouquinho apagado para ajudar o Griffin. Mas, em geral, ele é um bom jogador. E como que foi lidar com o Griffin? Porque, tipo assim... Loucura. Então, é onde eu quero chegar. Porque, cara, embora ele seja um puta jogador, mano, possivelmente um dos players mais valiosos aí pra janela de transferência, ainda assim tem as peculiaridades de você ter um rookie, e ainda mais um rookie igual a ele. Porque tem rookies e rookies, né? Tem aquele rookie que, cara, ele é mais na dele, ele é mais quieto, ele busca o jogo, mas com certa moderação. O Griffin, não. Eu acho que ele nem pensa pra agir. Eu acho que é tudo instinto dele, tá ligado? É instinto ele picar o pique de conforto dele, é instinto o que ele faz dentro do jogo. Até porque, até mesmo quando tinha o Croc, vocês tinham um estilo de jogo meio que cadenciado. Tipo, era um fato que o Croc... mais ou menos, porque o Croc também era porra louca no que dava para ele. Mas o Croc ele era um pouco mais inteligente, né? Ele sabia mover e usar as peças dele. O Griffin,
Tipo, eu sinto que aonde ele passa, as pessoas se adaptam a ele, tá ligado? Ele tá indo para o top, você já joga de tal maneira que você sabe que ele tá indo para o top e ele vai exigir de você, não você exigir dele. Né? Sim. Inclusive, você comentou no nosso duo que esse último split foi o split em que você menos teve gank em muito tempo, tá ligado? E como foi lidar com o Griffin nesse sentido, cara? Foi muito difícil? Foi mais tranquilo? Eu achei tranquilo, eu me diverti muito com ele nesse split, ele é um cara tipo, super legal assim, fora do jogo. Dentro do jogo também ele joga muito bem, claro, ele tem todos os defeitos e qualidades, assim como qualquer jogador, qualquer ser humano, então... Mas as qualidades dele pra mim são muito boas. Ele é muito vocal, ele sabe o que ele quer fazer, ele não é burro, igual você tá pensando, ele é bem inteligente. Tá. Eu diria que a diferença dele pro Croc é que o Croc é mais paciente. Eu acho que o Griffin ainda, por não ter tanta experiência, ele não é tão paciente. É mais Então, ansioso. algumas jogadas, ele startava muito rápido, vários dragões ele começava no próprio stage mesmo, ele tinha que sair, porque não era o momento de começar o dragão, então, esse tipo de coisa que pra mim eram os erros dele. Mas, assim, em geral, as qualidades dele sobressaíam muito. Ele era um cara muito vocal, ele ajudava, ele dava cal, ele falava o que ele queria fazer. Se ele pegasse vantagem, o jogo, ele destruía o jogo no meio. Principalmente de destruía. vôlei. Isso, ele sabia o que ele queria fazer no mapa, então ele já falava pra todo mundo se preparar pra tal jogada. E acho que isso é uma puta qualidade de Johnny. Por isso que eu falo tão bem dele, eu acho que ele é muito bom. Acho que ele vai melhorar muito ainda quando ele adquirir um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de paciência, um pouco mais de expertise ali. Principalmente quando o jogo não é aquele jogo muito caótico, é um jogo mais cadenciado, um jogo mais slow, com menos skills. E ele é muito bom, não tem mais o que falar dele não. E agora falando ainda dessa line mais do Raze. Cara, então, nesse ano de 2025, você começou tendo o Aoshi como coach, né? Depois você teve o Stephens, que embora ele tenha as qualidades dele, seja muito esforçado, ainda estava longe de ser o coach ideal que a Loud estava buscando para head coach, correto? Ou não? É que eu não sei o que eu não posso falar pela Loud, entendeu? Tipo, pra mim, eu gostava Não, dele. quando eu falo Loud, eu falo o conjunto. Não os Mas tá Jean. perdendo pra mim, entendeu? você- Eu gostava do Cephs. Você Eu achava gostava ele dele. um Eu bom acho- coach eu acho ele um bom coach, porque ele e- continuou com a e gente também, né? continuaria. Tá. Ele continuou com a gente, ele só saiu da função de head. Não, mas então, head coach. Você continuaria ele como head coach? Eu trabalharia com ele de head coach. Tipo, eu acho ele bom, acho que ele é um cara que aprendeu muito a lidar com as pessoas, ele é um cara muito esforçado, muito inteligente. Você pede pra ele, tipo, cara, acho que preciso começar a jogar DJ. Você me ajuda a entender por quê? Ele vai atrás, ele corre, ele vem com os votos, ele me manda vários e vários votos. Ó, eu acho que o Jace é bom nessa situação, porque isso aqui, olha o que ele fez, olha tal coisa. Você viu tal campeão, olha aqui, já mandava os links, então eu gostava dele como coach. Assim. Eu pergunto isso, mas até mesmo para pressionar você a nos passar uma visão que, vendo pelos logs, pelos bastidores, a gente é muito limitado, porque é muito sobre corte, né? Então, cara, às vezes vocês estão ali, estamos vendo um momento de treino de vocês, depois corta e vai para a LTA Sul, por exemplo. Então, saber como funcionou mais de backstage é muito importante para nós, para justamente ter esse conhecimento. Mas tá, aí você começou com a Roche saiu, foi o Stephens como head coach, e depois você terminou esse ano, né, tendo o Raze e o Stephens como coach staff. E como foi o Raze? Porque você comentou que ele foi o melhor coaching que você já teve em toda a sua vida, né? Sim, ele é muito Toda a bom. carreira. Toda a carreira. Toda a carreira. O cara é, sei lá, eu achei ele muito diferenciado. Primeiro que pra mim ele já foi jogador, então ele entende a pressão que é no stage, o jogo do stage e do treino eles são diferentes também. Acho que por isso que muita gente sempre falava que aqui era super cage nos treinos, e só agora, nesse último split, que a gente conseguiu ver essa super cage, e estão mandando super bem. Mas o jogo é um pouco diferente, e ele entendia isso também. E ele entendia, às vezes você cometia algum erro, ele sabia mais ou menos o porquê você cometeu aquele erro. Ele é um cara muito inteligente de macro, acho que ele é um cara assim que tô aprendendo muito com ele de macro, muito com ele de micro também, controle de wave. Todo mundo acha que é básico o controle de wave, mas não tô falando de early game, de coisa básica, tô falando de mid game para acertar uma jogada, para acertar um objetivo, como jogar o mid game, esse tipo de coisa. Acho que ele é um cara muito, muito bom nisso. E por isso que eu falei que ele é um coach tão bom. Acho que ele consegue passar também. Além dele ser um cara super legal, super tranquilo fora de jogo, acho que ele é um cara assim, que me surpreendeu muito. Eu acho que o mais importante para treinador, e foi até mesmo o que eu falei sobre o Tokers quando ele tinha dito que ele viraria como coach, é saber passar. Porque muitos treinadores em que eu tive na minha carreira... Isso ele achava de ser Joana, né? Aí, farpa de jogo. Eles até tinham conhecimento, mas tinham dificuldade de passar.
a didática e tudo mais, tá ligado? E que claramente o Tokers ele teve lá para passar para todos os rookies da Red e claramente o Riley também tem e soube passar para todos vocês, né? Porque ser treinador é muito mais complexo do que a gente acha que é. Porque, como eu falei, não adianta. O robô é de uma forma, o Griffin é de outra forma, o Jill é de uma forma possivelmente totalmente distinta, né, distante da de vocês dois, e por aí vai. Então, o coach precisa unir tudo isso harmonicamente e saber passar para o coletivo como um todo. E o Ryan soube, né? Soube, ele tem essa skill também que, tipo, sei lá, pra mim ele foi o melhor coach que eu já trabalhei. Espero que eu continue trabalhando com ele aí no futuro, quem sabe. Ouviu aí, Jean? O Jean que tá ali. Mano, ele tá resistindo ali, filho. Bateu a bad nele, eu acho, viu? Olha a carinha dele. Ou bateu outras coisas, né? Mas enfim. Que isso, tá doido? Não, Não longe faz de essas mim. coisas não. Não, a bebida, cara. Ah, tá. Ele não bebe? Acho que Você não. não bebe, Jean? Não. Você não bebe álcool? Zero? Nunca Não. bebeu? Eu nunca vi ele beber na minha vida. Você nunca viu, mas você passa quanto tempo com ele? Não é muito não. Tá vendo? É verdade. Mas agora, robô, deixa eu fazer algumas perguntas para acabar focando em você e falar um pouquinho sobre a sua carreira. Porque nesse ano de 2025, falando sobre a Loud, eu acho que até mesmo o Tim pode responder, mas eu senti ali que no segundo split, vocês estavam, tipo, mano, mortos. Meio que sem alma, tá ligado? Porque Calma, qual o segundo split? desse ano. Tá. Porque foi quando o Tim aposentou. É. Você e Shine não estavam se dando bem. Shine e Root não estavam se dando bem. Ficava assim, eu sentia que o Redbert ficava nesse fogo cruzado sem saber como lidar com tudo. Ainda tinha o Seth como head coach, que embora ele tivesse as Tu é qualidades hater, eu já dele. peguei a visão. Tu é Não. Mas eu Ah, tô meu sincero. que Eu senti ele cru, mas aí você passou. Aí eu tô passando a visão panorâmica aqui, né? Um 180 graus. Não, um 360 graus, eu acho. Mas enfim. Aí eu sentia vocês um pouquinho morto. Você sente que o Griffin entrando mudou muito pra você? Porque às vezes eu olhava pra você, eu sentia você igual eu não via, mano, em nenhum momento desse tempo inteiro da sua carreira. Eu sentia você abatido, você, mano, derrubado. Até mesmo teve uma época em que você picou Gwen e você me farpou porque eu falava que você não tinha Gwen Ambessa. E ali naquele momento eu falei, tá, talvez o robô não esteja tanto para baixo assim. Mas eu ainda assim tinha lampejo e sentia você para baixo. Você sente que o Griffin entrando, ele acabou, mano, levantando o astral dessa equipe, jogando lá no alto. Porque, mano, nós víamos ele ali no CBLOL, LTA, e o cara ganhava e saía pulando igual o Perereca, tá ligado? Igual E era quando você assim, tem, mano, nos três 10 também. anos e ganha um algodão doce. Era a sensação de a gente vendo ele ali, ele é realmente apaixonado. Isso mudou para você? Às vezes você poderia estar pensando em aposentadoria, não sei, mas ter jogado esse ano com esse mês, né, esse split com o Griffin, mudou tudo? Cara, pra mim mudou muito. Perdão? Eu acho tava que- para baixo? Eu acho que eu tava, mas eu não acho que é por conta da line-up em si. Acho que tenho que escolher muito bem as palavras aqui, calma. Escolhe, meu calma. Deus. Todo Eu não tava no meu auge mentalmente falando. Eu não tava muito bem. Desde o primeiro split de 24. Eu já não tava muito bem, mesmo quando a gente foi campeão. Eu já não tava tão bem assim e foi piorando. Eu não tava cuidando. Eu não tava tão bem. Aí eu comecei a cuidar disso, dessa parte, e ocasionou que o Griff também entrou com uma energia muito alta. E acho que isso meio que me puxou de volta. Porque eu tava muito mais pra baixo do que eu sou normalmente, mas não só no jogo, acho que fora de jogo também, com meus amigos, com a minha família, com todo mundo, eu tava bem sem energia, assim. Entendi. Nesse ano de 2024, em que você disse que começou a ficar para baixo no primeiro split, né, de 2024. Nesse momento, vocês da Loud tinham ganho quantas vezes? Uma? 3, a gente tava indo ganhar a quarta. A quarta. É. Tá. Cara, você sente que ganhar tão repetidamente assim impactou nisso de você ficar para baixo? Porque, olha só, eu não lembro quando foi, mas o Croc ele puxava uns assuntos de burnout numa entrevista de algum internacional. Até porque, como vocês ganharam sequenciados, meio que, cara, vocês não tinham tempo, eu sentia, tá ligado? Quando eu falava com o Tim, por exemplo, vocês estavam voltando para o Brasil, aí nessa mesma semana vocês batiam foto para a Riot, e na próxima já, mano, 10 dias depois vocês já estavam jogando, e precisava começar a treinar.
É uma bizarrice. Você acha que isso impactou? Eu acho que impactou. Por azar ou não, todas as vezes que a gente ganhou, os nossos internacionais foram todos na Ásia. Então, é uma viagem muito longa, muito cansativa, são muitas horas de fuso horário. Biologia. Pra pegar o horário de lá e depois pra pegar o horário daqui de volta. A gente não teve tanto tempo de folga. Aqui muita gente fala, não, mas você só joga no computador, não tem estresse, não sei o quê. Mas, cara, é muito difícil, porque o ambiente, como eu disse, é muito estressante. Pra você se manter campeão, você ser campeão já é estressante. Eu te garanto que todos os times campeões são estressantes. Você se manter ali no topo, que é muito mais difícil, é mais estressante ainda. Então, a gente passou por muita coisa durante esses 2 anos, né? Que foram 4 splits, basicamente. Foram os mais estressantes da sua vida, carreira como um todo? Não, porque teve o de 25, né? Teve... Depois Até aquele dado até momento. aquele dado momento. Acho que foi, assim. Provável, né? Foi. O primeiro não, mas depois do segundo acho que começou. Porque, cara, é muito difícil. A viagem é muito longa. O tempo quando você volta de fuso horário, a gente tinha pouco tempo de pausa também. Era, tipo, sei lá, 2 semanas. Só que no meio dessas 2 semanas tinha gravações, tinha fotos, tinha as coisas. Então a gente não desligava 100%. E ao mesmo tempo, quando você está acostumado a estar num ambiente de estresse, né? Que você está tendo uma sensação diferente. Quando você relaxa, seu corpo não recebe bem também você relaxar. Uhum. Então é difícil você relaxar também. Quando você está acostumando a ficar relaxado, já volta a rotina. Então acho que tudo isso levou a um teto, assim, para mim, que foi bem difícil de passar, sinceramente falando. Mas hoje em dia acho que eu consegui superar isso já, eu tô tranquilo. Cara, isso daí é o famoso peso da coroa, né? Porque quando vocês começaram com aquela line lá atrás, vocês imaginavam em algum mundo hipotético que ganhariam 4 vezes consecutiva? Não. Ou quando vocês ganharam 2, vocês imaginaram que ganharia a terceira e a quarta? Nem fudendo, né? Cara, pior é quando a gente ganhou a segunda. A gente ganhou a primeira, a gente não... Claro, você nunca entra na competição. Todo mundo Não, entra não. sabendo que tá ali pra ganhar. A gente queria ganhar, a gente sabia que era possível a gente vencer, a gente venceu. Só que a gente nunca sabe quanto tempo vai durar esse time. A gente mudou o time também. Então, quando a gente juntou com o Root, principalmente no começo, foi bem difícil. Só que depois que a gente encaixou com ele e foi campeão, a gente sabia que se mantesse aquele time junto, a gente nunca mais ia perder no Brasil. Era essa sensação que eu tinha, que os jogadores tinham. Era tipo assim, se os 5 jogadores ficassem juntos, ele ia ser campeão pra sempre. Entendi. Claro, não ia ser campeão pra sempre, obviamente, mas era a sensação. Cara, pior que a que gente eu tinha. acho que seriam mais vezes, viu? Se Pode se ser que sim, mantivesse, pode ser que não, mas às vezes... às vezes com não. os céus ali, eu acho que Não. só se vocês implodissem. Era free farm, era colheita Não, mas às feliz, vezes eu acho. ele pode, entendeu? Às Dá pra vezes saber pode, o que vai acontecer. Às vezes um robô pode trollar no treino pra passar uma mensagem. Então, Pode acontecer. mas aí, o que eu queria falar de treino também é que, assim, 2022, a gente foi pros internacionais. Uhum. Cara, muito difícil conseguir treino com região Major. Muito impossível. difícil. A gente basicamente só treinou com região Minor no 2022. 2023, no ponto 1, a gente começou a ter chance de treinar com outros Majors. A gente já foi 2 vezes, a gente já fez algumas amizades, querendo ou não estar no mesmo hotel com os caras. Às vezes você fala, vamos treinar algum dia, e o cara arranja um horário ali pra você e tal. E conseguimos jogar super bem contra vários times de região Major. Tanto que chegou no 23.2, só treinamos com Major. A gente treinou com nenhum Minor, treinamos com LPL, com LCK, treinamos com time de todas as regiões do mundo. E queimou a gente ou ajudou a gente? Queimou Ajudou a gente, né? tanto que a gente foi pra 24, treinamos também com região Major e imagino hoje que todo mundo que vá tá conseguindo treinos bons. E acho que isso é uma coisa que tipo, a Loud trouxe pro cenário, tá ligado? Porque não tinha treino. Eu já tinha ido pra vários internacionais antes, vários dias a gente não tinha o que fazer, tipo, não tinha treino, nem com região Minor. Aí ou treinava com o Japão, por exemplo, ou não tinha treino. E acho que principalmente depois de 23, que a gente ia ganhar a terceira vez seguida, a gente treinou com muito time, da LEC, da LCS na época, da Coreia, da China. E, cara, foi legal saber que tipo, eles começaram a respeitar o Brasil, assim, pra pelo menos dar os treinos pro Brasil, entendeu? Aham. Porque antes não tinha, era tipo, tão... o gap era tão grande que antes da Loud começar a ir pros internacionais, eles não davam treino. E real, porque eu já fui várias vezes, não tinha treino mesmo. E depois disso a gente começou realmente a treinar com os times Major. E acho que hoje em dia também. Os times estão tendo mais essa facilidade, com certeza a Loud ajudou muito nisso. Por isso que eu acho muito estranho quando a pessoa fala, não, que a Loud era troll no treino. Tipo assim, mano, de onde estão tirando isso, tá ligado? Tipo, nosso win rate de treino sempre foi muito, muito alto. Claro, esse último ano agora, acho que o primeiro split não foi tanto, não. Alguns dos splits não foi tanto, não foi os 3, mas foi... O terceiro já estava alto de novo, mas algum dos 3 não foi. Mas antes ele sempre foi muito bem em treino. Tipo,
desde sempre. A gente sempre treinou extremamente tryhard, a gente sempre teve ótimo desempenho em treino, conseguimos conquistar essa moral das regiões médias para continuar treinando com os times brasileiros. Então, eu sempre achei muito estranho esse tipo de comentário de pessoas que não viveram ali, não estavam na parada, tá ligado? Então, isso eu achei bem estranho, assim. Então, eu acho que teve uma treta até mesmo rápida ali no Twitter entre você e o Dude sobre isso, ou eu estou maluco? Teve. Sobre treino, né? Teve. Tá. Como que foi mesmo? Só pra eu me lembrar aí. Minha memória é ruim. Minha memória é ruim, mas que eu me lembro que ele falou que eu controlava treino. E, tipo, eu tava na época que eu tava sendo multicampeão seguido e nosso win rate de treino no Brasil era, tipo assim, 91%, 92%, a gente tinha a planilha lá. E, tipo assim, mano, como assim que eu trolo treino e tenho 92% de win rate? Tipo assim, qual que é a lógica disso, tá ligado? Não faz sentido pra mim. Porque quando o Dudes era do nosso time na época, a gente não ganhava mesmo, porque, mano, o bichão ali não colabora muito também, não. Ele colaborava, né? Com todo o respeito do mundo. Mas depois, a gente sempre teve um nível de treino assim muito alto. Tá, eu vou te fazer agora uma pergunta dupla. Ao longo da sua carreira, aí você pode, mano, falar sobre qualquer momento. Você já pensou ou pensa bastante em aposentar? E daí a seguinte é porque você agora, nesses últimos anos, está lidando muito com aposentadorias, né? Porque você é um pro player velho. E aí, você é mais velho que eu. Não, mas você é velho. Não é nada, meu coronel. E você tinha também pessoas velhas no seu time, igual o Tim, que acabaram aposentando. Igual o Root, que vai precisar aposentar como coreano para ir lá pintar meio fio, capinar lote, etc. E o Croc também. E, cara, pelo que eu vi de vlog e tudo mais, você sentiu muito todas essas aposentadorias, o que é perfeitamente normal, né? Acho que, mano, qualquer pessoa sentiria, porque foram pessoas que você conquistou o mundo ao lado delas. E como que é essa palavra para você, tá ligado? É um monstro, mano. Porque às vezes, mano, você pode ter até medo disso, tá ligado? De aposentadoria como um todo. Não, pior que eu não penso muito nisso, nunca pensei assim. Os caras é louco ali, tá bom. Então, tá bonitinha já. Mas enfim, eu nunca pensei nisso. Eu sou um cara que eu entro no split, eu só fico focado no split. Então, todas as outras coisas da minha vida, tanto pessoal quanto qualquer tipo relacionado à aposentadoria, ou então tal coisa melhor, tal time, não sei o quê, não existe. É só, tipo, eu só tô tentando vencer o campeonato que eu tô jogando. E depois eu começo a pensar nisso. Eu nunca tinha parado pra pensar em aposentadoria assim, porque Nunca mesmo, desde o meu objetivo primário sempre foi, sempre é e sempre será ter um bom desempenho com o Brasil internacional, de tipo, ir para um playoff, para alguma coisa realmente grandiosa para o Brasil. E até eu conseguir atingir isso, eu não sei se eu vou pensar nessa palavra. Claro, algumas vezes, como eu disse, competitivos são momentos, alguns momentos que eu já tive mais para baixo. Às vezes já passou assim um fiozinho na cabeça. normal. Acho que passa É tudo normal, agora. mas assim, eu nunca pensei muito profundamente nisso. Acho que eu sou um cara bem tranquilo em relação a isso. Entendi. Não, perfeito. E como foi lidar com as aposentadorias como um todo, mano? Porque, cara, era praticamente um soco no seu estômago, né? Você tava ali, acho que ano passado, né? O Croc precisou aposentar. Agora, nesse ano, o Tim aposentou, que já vamos falar sobre isso. E agora vai ter o Roots também, que foram pessoas que você conquistou o mundo ao lado delas. Como que é a aposentadoria para você? Você acabou, mano, criando um trauma ali, porque deve ser uma porra, cara. Cara, Sério. é muito chato, é muito ruim. Porque, tipo assim, eu sou um cara que quando eu gosto da pessoa, eu realmente gosto da pessoa. E eu gostava de jogar com esses jogadores. Aham. Principalmente o Croc e o Tim, né? Acho que foram os dois que já se aposentaram, que todo mundo sabia que eu adorava jogar com eles. Eu sou amigo deles, eu gosto deles como pessoa, eu gosto deles como jogador, como profissional. E é difícil, sempre é muito difícil você perder alguém. Não perder, né? Porque a pessoa não faleceu. Ainda tá viva. Mas, tipo assim, é muito difícil você parar de trabalhar num ambiente que você já estava acostumado, com a pessoa que você gosta, que você está acostumado. Porque eu gostava deles, eu não queria que eles parassem. O Croc, principalmente, foi o que mais me pegou, porque não era ele que queria parar, que ele foi obrigado a parar. Então, é ainda pior. O Tim, ele escolheu parar. Então, quando a pessoa escolhe, ela tá tendo, como eu posso dizer, tá tendo a própria escolha. Ele escolheu parar, ele parou porque quis, e tudo bem, é a decisão dele, a vida é dele, ele faz o que ele acha melhor pra ele. Concordei com a aposentadoria? Não, ele sabe disso também. Eu concordei. Pra mim, ele ainda era muito pica, era o melhor mid que tem, mas tá bom. Só que o Croc foi obrigado, então por isso que eu refleti até mais nos vídeos, tá? Que eu senti muito isso, porque não era uma coisa que ele queria não queria se aposentar, ele foi obrigado, tá ligado?
E aí eu me senti muito mal porque eu gostava muito dele como pessoa. E quando eu gosto de alguém, eu realmente gosto de alguém, tá ligado? Justo, justo. E para mudar um pouquinho o rumo, Robson, da conversa, eu não sei se você viu. Bebe aqui, ó, amigo. É verdade, tem Eu que essa. Esse daqui é o quê? Calma aí, tem uma licor? review desse aqui também. Nescau. Não, está cheio já. Tá cheio, meu poderoso. Bota pra. Não, só um golinho de nada mesmo, que senão não durmo. Chega. Acabou aí, ó. Não, tô tomando. Tá cheio aqui. Mata pô. essa água aí. Não, O do Minerva que acabou. Dá pro Minerva. Pega e dá pro Minerva. Dá você pro Minerva. Toma, meu Eu só quilo. tô passando a bebida. Tá. Cara, eu quero perguntar para você, como um pro player, principalmente que atuou, né? O Joko, há pouco tempo atrás, eu não vi o vídeo dele inteiro, mas vi o título principalmente e vi muitos comentários também. O Joko, ele fez um vídeo falando que a LTSU ela vai voltar a ser CBLOL, né? Alguma coisa assim, o chat pode corrigir caso eu esteja errado. É por aí, não é, Nico? Mano, Não. O cara falou que o robô vai pôr o Minerva na chapa. eu vou o quê? O Minerva na chapa. Que É uma isso? doença, cara, é uma doença. Mas enfim, o Joko ele fez esse vídeo, acredito eu, falando que a LTA Sul deve voltar a ser CBLOL ou algo próximo a isso. Como foi para você, como você enxerga essa mudança de CBLOL para LTA Sul? Olha, eu particularmente eu gostei do formato. Eu acho Como um que... todo. Sim, eu acho que tem coisa pra melhorar. Uhum. Por exemplo, eu acho que teve acho que principalmente esse último foi muito rápido, não foram todos os times que jogaram contra todos, Porra, então não gosto disso. isso eu não gostei muito. Mas em geral a ideia de ter o cross conference eu achei super legal. Eu achei legal de se disputar ali, possivelmente ter 2 vagas pro Brasil pro Mundial, achei super legal ter essa possibilidade também. E eu particularmente gostei dessas partes. Eu não gostei de mudar o nome, claro, eu amo o CBLOL, todo mundo aqui ama o CBLOL, acho que se você perguntar pro chat, todo mundo adora o CBLOL. LTA é meio tipo, vou assistir uma LTA. É a mesma coisa. É Mano, esquisito. mano, Killers, vamos assistir um CBLOL, é diferente, tá ligado? Tem um peso a mais. Tem. um peso a mais. É o peso a da mais. camisa. Então, eu não gostei da mudança do nome, mas alguns formatos eu gostei. Esse último, não gostei muito, porque eu achei muito rápido. E pra mim, não existe você finalizar uma fase de pontos sem todo mundo jogar contra todo mundo. Isso aí pra mim é meio estranho. Acho que Mas, principalmente para tudo bem. nós brasileiros, porque o que eu comentei muito, porque depois de um tempo acabou sendo muito assunto, formato, biologia, Laura, etc. A gente chega lá, mas O que é esse de biologia? Que os caras falam toda hora. você não sabe, Não. eu já chego lá, calma. Mas falando sobre formato, eu acho que a nossa liga, historicamente falando, sempre foi de todos os times se enfrentarem dentro da competição. E foi através dessa forma que criamos nossas rivalidades entre PEN e Loud, PEN e Flamengo, CNB e Cade, PEN e CNB, PEN e Cade, por aí vai. Fora as de player também, né? Tipo, mano, você e o Weiser, Team Takeshi, Team Eu posso estar Jinquedo. falando errado, o chat foi, mas acho que não teve Loud Pen esse ano. Não. É MD5, eu tô falando. Não, Acho que MD3 teve. No Não. primeiro split, acho que teve. Ah, tá. Nesse ano inteiro eu não No ano sei. inteiro, Eu mas sei acho que não nesse teve split uma não teve. MD5, pô. Nesse split Como que não tem uma MD5, tá ligado? Entre PEN e Loud, né? É bizarro, é bizarro. Tipo, não faz Não é sentido. Então, assim, a minha crítica a esse formato, ela é mais nisso. Porque eu acho que quando a gente fala sobre a nossa região, eu acho que falar e priorizar um pouco o lado dos viewers é bem importante, né? Mas... Nossa, também teve uma assim, lembrei. Foi a do Chile, o fatídico que o Chile se matou no meio dos 4, lembrei. e lembrou da Teve. pior forma possível, Teve, mano. lembrei. Gatilho, né? Teve uma, lembrei. Mas aí, enfim. Mas sobre a conversa de formato, biologia e tal, é porque depois da Red perder contra a Cade na final, o Tokios acabou dando uma entrevista para, acho que o Mais Esportes, e daí ele fala que, cara, humanamente falando, biologicamente falando, não exatamente essas palavras, mas por aí, biologicamente falando, a Red era incapaz de ter uma boa performance contra a Cade. Meio que isso porque eles jogaram consecutivo jogos e melhores de 5 porque eles vieram da Lauer, né? Então, eles jogaram contra vocês, ganharam, passaram. Aí jogaram contra PEN, ganharam, passaram. E depois foram para a Cade, jogando 2 outras melhores de 5 anteriormente. O que você acha desse formato? Você acha ele justo? Porque o meu ponto é, eu acho que pode haver e deve haver conversas sobre mudar isso. Mas, historicamente falando também, a gente sempre reclamou que a Upper era a mesma coisa que nada. Você vinha da Upper e não tinha vantagem nenhuma, entendeu? Sim. Era uma porcaria.
E daí agora a Riot, talvez de uma forma extrema, acabou achando uma solução para isso, que é a Upper fica lá no domingo esperando quem está vindo da Lauer batalhar entre si e ver contra quem eles jogarão, né? Então, nesse caso, o que você acha? Você acha que Lauer, pra mim, Lauer tem mais que se fuder mesmo, porque você perdeu no campeonato, então você não pode escolher, entendeu? O conceito Lauer é justamente esse, é você se fuder pra ganhar e batalhar mais do que todos os outros. E quem veio da Upper, que tem a mesma vantagem. Mas você acha isso equilibrado ou não? Olha, eu acho que pode ter essa discussão também, mas, tipo assim, falar que foi por conta do formato, alguma coisa assim, eu acho meio nada a ver, porque, querendo ou não, a gente já joga esse jogo todo dia. Uhum. E querendo ou não, a situação da Red, que já que você está usando a Red de exemplo, eles ganharam da gente de 3-2 e ganharam da gente de 3-0, e foi muito rápido o jogo, então eles tiveram o dia inteiro ali para descansar. Claro, não é o melhor possível, eles não vão chegar no mais alto nível possível deles, obviamente, porque eles mostraram muitas informações, principalmente Exato. contra a gente, chegou no jogo 5. Exato. Então, assim, eles mostraram muita coisa. O time que já tá na final vai ter essa vantagem, porque eles são o time que veio pela Upper. Upper, e Eles têm essa ganharam. vantagem, então eles merecem essa vantagem. E muitas outras competições são vários dias de campeonato seguidos. E, tipo assim, é normal. Se eles fossem pro Mundial, por exemplo, são vários dias seguidos de jogos. Uhum. E aí eles vão falar que eles perderam no Mundial porque eles tiveram 3 dias seguidos de jogo, que acontece no Mundial também. Uhum. Tipo, pra mim, eu acho meio nada a ver. Eu acho, sinceramente, se a Red jogasse sem MD5 contra a Cade naquele final de semana, Perderia eles sim, perderiam... Não, se jogasse As 100, 100. As 100. eu acho que eles perderiam 95, sem zoeira. Eu Acho que mais até, acho que eles não ganhariam nenhum. Talvez. É. Mas, tipo assim, eu acho que eles só usaram isso pra meio que amenizar um pouco ali com o público. Mas eu acho que a Cade realmente era um time bem superior, assim, naquele final de semana, principalmente. E eu acho meio nada a ver se culpar o formato. Claro, pode ser, talvez, em vez de ser 3 jogos, ser só 2. Pode ser que seja melhor, ou não. Isso aí, tudo bem a discussão, mas culpar o formato, assim, eu acho meio... Eu também falei exatamente igual. E é porque, como eu falei, sabe, pra mim o conceito de vir pela Lauer é você se fuder. Tipo, você não pode ganhar sob as mesmas circunstâncias de quem está na Upper. Ah, mas eu quero vida fácil. Então ganha e vai pela Upper. E tem um mérito disso, E tudo entendeu? bem também, tá E ligado? tudo bem, É. e tá ótimo, sabe? Mas numa competição pelas regras, acho que um time precisa se fuder indo pela Lauer, enquanto o outro precisa ter o benefício de ficar lá esperando uma boa. Entendeu? Eu acho. Inclusive podem usar como argumento que às vezes nem é tão vantajoso o cara que tá na Upper não jogar sexta, sábado, enquanto talvez, por exemplo, uma Red jogaria e estaria ali se mantendo ativa, né? Então tem muitas outras formas de ver. Inclusive o ESA, acho que na semana passada, o chat pode me corrigir, aparentemente um time o time segue tossindo, né? Melhor. Mano, a gripe é outra. Sério. Inclusive você é o próximo tópico, hein? Foi O intimado. ESA, ele trouxe como assunto o seguinte, eu acho que no CS a G2 ganhou jogando, mano, vários A dias Fúria, consecutivos. É a Fúria? Foi. Ah, então a Eu Fúria acho eu que não eles sei jogaram... exatamente. Quantos dias seguidos eles jogaram, chat? Foi uns 4, 5, sei lá. Então foi uma 7. coisa de louca. 7 dias seguidos? Alguma coisa assim. 7? Talvez teve uma pausa, mas foi bastante. Não, Nossa eu acho Senhora. que foram bastante dias, teve uma pausa e depois voltou mais dias. Então, assim, às vezes eu sinto que até mesmo no cenário de LoL é um pouco descolado com a realidade, né? Às vezes nós reclamamos de, mano, Mas às vezes, o cara falou isso, ele não falou nem porque ele realmente acha, só porque tipo, tem que falar alguma coisa ali na entrevista e falou ali, tá ligado? Tipo, às vezes Pode nem ser é também. realmente, às vezes ele mudou de opinião, às vezes era o momento ali que ele, tipo, caramba, perdi, mas é porque a gente jogou 3 dias seguidos, vou falar isso. Só que às vezes ele passou uma semana, ele refletiu e ele mudou de opinião. Tipo, as pessoas mudam, as opiniões mudam, então... menos. Eu não acho que se você perguntar hoje pro Tox, ele vai falar que foi porque jogou 3 dias seguidos. Não tem como ele falar isso, eu acho. Eu acho, né? Ou Aí não tem, sei. a gente não sabe. Aí eu não consigo dar meu kills, né? Mas enfim, guys, eu acho que nós estamos indo já para o final. Nós falamos sobre tudo. E eu quero finalizar, na verdade, intimando o Tim. E daí ele vê se ele participa ou não. Porque eu fiz essa pergunta mandando um áudio para ele. E ele não teve a cara de pau. Oi? Depois vai conversar com a outra pessoa também? Caso a outra pessoa queira participar, né? Porque a outra pessoa está quietinha ali com uma cara parecendo que tá na bad, dog. Na bad vai. Pede, é. Tá esperando eu chamar? É, Oi, Jean, vem aqui então, meu coisas. Oxi, pode vir então. Aí. Mas enfim, eu vou intimar o Tim e nesse meio tempo o Jean está mais do que convidado a vir e participar também. Tim,
E aí, você vem aqui ou eu vou ter que mostrar a foto sua? Não, ó, Eu dou um salve. tá, não. Eu vou te fazer a pergunta. Não, e faz aí a você- pergunta. Eu tenho o plano, ele faz a pergunta, se você quiser responder, você vem aqui e responde, senão você vai É, se isso, fuder. isso. É o seguinte, Tim, olha só. Eu mandei, inclusive, um... Tamo juntos, rapaziada. Não. Amo vocês. Cara, olha... Vai, Não. Tranca a porta, Nico. Olha isso, cara. Eu vou mostrar foto sua então, Tim. Caralho, mano. Só vazou. Mano, só vazou, foda-se. Nico, Caramba, vai mano. buscar, Nico, nosso convidado. Acende um aí que ele volta. Que isso, Ele velho. levou pra Tá fora. vazando. Não, é porque, Robson, então vamos conversar aqui, Dog, entre a gente. Porque olha só, você conviveu muito tempo com o Tim. Eu tava conversando isso contigo, acho que até ontem, ou hoje ainda mais Que cedo, aumenta né? aí meu cururuzo. Não quero não. É o seguinte, o Tim, muito jogado. Eu tenho fama de burro pela comunidade. Mas é porque eu falo, eu me comunico. Os outros pro players não têm fama de burro porque eles não falam. O Tim é um desses. Aí eu fico pensando. Aí é você que tá falando. Não, beleza, eu assumo essa pica. Aí eu fico pensando, o Tim aposentou. Será que ele tá pensando no quê? Em comer pão com merda? Porque olha só, uma hora o dinheiro acaba. Ele farmou uma graninha no Jean, farmou, ganhou bem. Aí ele voltando. Aí, Tá ouvindo ali direitinho. ó, Não, vai deixar ele passar. veja bem. Ele farmou uma grana? Ele farmou uma. Nossa, a maresia veio pesada aqui. Ó. Nossa senhora, velho. Chega o olho e queimou. Mas ele farmou a grana? Ele farmou a grana. Mas uma hora o dinheiro acaba. Você imagina o Tim fazendo live tryhard? Imagina, mano. Você imagina o Tim fazendo live tryhard? Se ele quiser, Então por que ele Se não, quiser, ele não sim, fez mano. nenhuma até agora? Nesse mas tempo ele não todo? quis. Aí nas outras, pô. Tá ótimo. Não tá off não, cara. Voltou aí, nego? Ainda não. Caiu tudo, cara. Caiu tudo? Não, Caiu acho que o Otobas voltou, meu curioso. Estão ouvindo aí, Otobas? Mandei um salve aí, mano. É verdade. O chat vídeo ali ouviu, pegou. É, acho que o Pegou? vídeo pegou. Chat, vocês Pergunta ouviram aí o que, se que o eles Tim ouviram. disse, chat? Vamos ver. O YouTube talvez. Acho que o YouTube ouviu, hein, meu curioso? E se o YouTube ouviu, vai ter clipe. O cara dizendo que eu tô pesado de gordo ou de bêbado? Eu não tô bêbado. Tá leve, tá Ele leve. vai para a PEN. Ixi. Vixe. Voltando, tá? Só foi falar diferente, cara. Qual que é a ata, Jean? Só foi falar de trem, caiu. Voltou aí, guys? Ah, Nicolov, tô tomando ad aqui, cara, na TV. Acho que eu tô devagar. Nicolov mendigo, mano. Não tô tomando Não, ad aqui aqui, não tem mano. áudio, Se não tem áudio. tivesse aqui. Nicolau, acabou o Vai, drink eu aqui do vou convidado do Kilsons. Quê? Acabou o drink aí, Kilsons. Não, você deu outro pra ele aí, pô. Mas eles tomam Não, tô tomando bastante já. Não, Tô eu deixando tenho um aqui. copo novo aí. Tem um copo novo aí, pô. Ah, sim, está aqui no chão. Mas tá cheio ainda? Tá cheio. E aí, meu Kilson, não tá bebendo não? Mano, já bebi muito. Acho que hoje eu vou passar mal, certeza. Bebi nem Caraca. pouco. Só camiseta. Voltou, Nico? Voltando. Tá. Então, veja bem. Não, mas não. Veja bem. Vamos conversar então, em caso o Tim queira aparecer, né? Já que é ego, né? Ego play. Vamos lá. Você imagina o Tim trabalhando com alguma outra coisa? Imagino, o que ele quiser. Ele é inteligente, esforçado. O Tim tá comendo você e não é pouco, viu? Que isso, sai Mano, eu fora. acho que nem os pais do Tim falariam que ele é inteligente, cara. Ó, Eu vai conheço deixar- essa peça. O Tim é mais burro do que eu. Faz uma pergunta aí para ele de conhecimentos. Qual que é a capital Do dos Brasil. Estados Unidos, Tim? Dos Estados Unidos. Fica quietinho, né? Olha lá, não sabe, viu? Não sabe. Ele é mais burro do que eu, literalmente, cara. A única diferença entre eu e ele é que eu faço live e preciso falar merda. Ele não. Se ele fizer live, ele vai ser exposto. Vai nada. Vai. Ele finge bem. Não finge. Eu convivi muito tempo com o Tim, viu? Mas aí, veja bem, eu disse para o Tim, pra que você parou de jogar, cara? Porque ou você vai... Beleza, você pode ficar um tempinho sem jogar, receber, mas quando acabar o dinheiro é pão com merda. Você quer pão com merda? Daí ele não falou nada. Não teve E se ele nem- gostar nem- de pão com merda? Não, ele não gosta.
O Tim gosta de uma vida luxuosa. Eu conheço ele tem as peculiaridades dele, Então, né? pra trabalhar, né, Mineiro? Oi? Pra trabalhar. Precisa trabalhar, Tim. Quer E- aparecer aqui, Tim? então, você precisa Troca de trabalhar. lugar comigo. Dito isso, claro, Tim, velho. Tô bem tranquilo pra agora. quais são os seus planos, Tim, para 2026? Aí ano que vem, né? Aí você vai deixar a maré levar você. Calma, a gente vai fazendo os planos até lá. Calma. Tá. Mas aí você pretende voltar a jogar. É uma coisa tipo É em uma- porcentagem. Uma É uma porcentagem. possibilidade, É né? uma É possibilidade. uma possibilidade. Quase porcentagem. Mas até final do ano nada. Esse era o meu plano. 50%, ou volta ou não volta, não é? Não, até o fim do ano, nada. Beleza. O ano de 2025 acabou. Sim. Acabou. Então, você pode falar, porque acabou, porra. É 2026 depois. Depois de 2025 vai 2026. É, legal, Tim. Bela conclusão. Olha aí, ele é inteligente. É, né? lançou a boa. É. Ué, Então, voltar é uma possibilidade. Você está estudando e é isso. É uma possibilidade. É uma possibilidade, tá? E daí você pensa em times, vai continuar nessa laudezinha. Ah, não sei não, velho. Não sabe. Oi? A gente, pro ano que vem? Eu posso ser seu agente. Eu converso legal sobre valores, viu? Quer conversar, Jean, já? Sobre valores do time? Eu converso bem, mano. Eu faço ótimos time, negócios, viu? businessman? Business, é. Business. Time Mas tá é tímido isso, né? hoje, né, mano? É, o time não quer aparecer, mano. Então fechamos, Nico. O time não quer aparecer, eu vou ter que estar apostando. Cabum e DL te espera. Rapaz, descer para o Tier 2 é um peso grande. Você jogaria o Tier 2? Não, né? Nem fudendo, né? Depende das verdinhas, né, Tim? Mas e se o Cabum e DL abrir uma maleta branca para você? Cash. Real money. Nossa, toma essa então. Tem que ser verde. Tem que ser verde, né? Aí, ó. O Jean As disse que tem que verdinhas ser ele verde. aceita. Quê? O que ele falou, velho? Eu não ouvi também. Não, isso Mano, mesmo que eu ele não fala. ouvi. Que isso, os caras guardando segredo. Ele tá aqui, covarde, né? mano, sacanagem, mano. Todo mundo ali numa outra vibe. É. Né? A gente aqui, maior profissional, terninho, gravata, o Tio não quer aparecer. Tio, vou ter que postar aquela sua foto proibidona, Tio. Você e mais alguns outros componentes, viu? Nossa, isso aí É, vamos bom, ver. viu? É. O dia que você tava também? Eu tava nesse mesmo dia, mas eu tava em outro lugar. Tava no mesmo ambiente, mas em outro lugar, mano. Pega aí, Tim. Mas é isso, né? Fechamos, Nico? Fechamos, né? Você tem mais alguma coisa, Doug, para falar, para acrescentar aí? Não, acho que, Vai lá dar um acho que salve. esclareceu É. tudo aqui que eu tinha pra falar. Vai, Ah, já tá na bad, mano. Aparece aí, já. Mostra, vamos tirar a foto da live. Tira a foto da live. Vem lá, vem só pra dar um salto. Foto da live, chega aí. Não, Vem, vamos vem, lá. vai, vem. Senta aqui no meu colo. Jean, você me Vai contrataria. ele. Jean, Sai daí. você me contrataria para entrar na Loud Valorant? Pode passar, pode passar. Nenhum tipo de contratação teria O tão... copo aqui, viado. Que isso? Acabou contigo. Caralho, viado. Tira a foto da foto. Foto na foto? É. Ô, Guilherme, inclusive você pode perguntar Não, pra ele aparecido. a própria da Valorant. Também deu, olha. Foto da Não foto. tem a foto, caralho. Dá um salve, né? Cara, espera ele Vai voltar ter que esperar agora. voltar agora. Olha pra onde? Pra câmera, eu acho. Também tem que focar. Foi? Foi. Aí, ó. Aí. Foto da foto. Fechamos, Nico. Dá Muitas tchau aqui histórias, então, Tim. muitas Fica aí pra dar tchau conversas. pelo menos. Falou, rapaziada. Você tá tampando a câmera aí. Ô, Guilherme, vou dar um aviso aí que daqui a 1 hora tem STK final. Daqui a 1 hora tem LCK final. Genji contra quem? HLE, Deus. Genji contra HLE, né? Duas É. O Tim, inclusive, nossa produção comentou aqui que para você experimentar novamente um competitivozinho, você pode entrar no Kingslanders, meu cororoso. Ouviu aí? É, talvez ele não tenha ouvido muito bem, não. É isso, Nico. Fechamos, Dog. Falou, galera. Tchau. Espero que tenham Tchau. curtido, guys, esse bate-papo. Esse bate-papo verde. Agora deixa eu postar aqui a foto do time. Duvido. Calma aí, ó.